Oi, Brabuletas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda. E eu sou a Rafa. Estamos começando mais um episódio Brabuleta Cast. E como vocês já sabem, o nosso podcast é voltado para o empreendedorismo feminino. Só que hoje o nosso episódio tá muito especial. A história de hoje, ela não poderia ser deixada de contar, né? Por um dos protagonistas dela. Hoje, nossos convidados são a Alê e Luzia, os CEOs da Moda Mania. E o episódio, ele se torna, assim, ainda mais especial, porque hoje a gente tá fazendo aqui em família. O Alê é meu irmão e a Luzia é minha mãe. E eu queria muito que vocês conhecessem um pouquinho da história deles. Aê! Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. A gente tá muito nervosa, porque faz 5 meses. Estávamos de férias, né? Uma férias prolongada. Sim, eu tava acostumando, né? E aí a gente voltou assim, ó, com um episódio bem especial pra vocês. E conta aí. Eu acho que eu já sei muito da história de vocês, mas muita gente não conhece. Então vai, bora, pode contar. Acho que começando pela minha mãe, que foi quem começou. Iniciou tudo, né? Que fez todo mundo empreender na família. Eu dizia que isso estava no sangue, mas, na verdade, eu sempre gostei, né? Sempre gostei de vendas, né? Eu até julgo que quando eu comecei, acho que comecei com 14 anos, trabalhar como babá, não quis o registro, eu falei que não era isso que eu queria pra mim, até então meu primeiro registro foi com 16 anos, mas em comércio, sempre em comércio. Então, assim, comecei a vender roupa na ocasião, para uma ex-cunhada, ganhando uma comissãozinha, para ser sincero, R$3, que mal conseguia pegar alguma peça para dar de presente, né? Nem para mim. Enfim, quando trabalhei muito para outras pessoas, é claro, assim, muitos anos mesmo de comércio, não vou nem citar, muito no caixa, mas sempre, assim, a partir de 16 anos em comércio. Vendas, né, lojas diferentes, é claro, mas eu gostava muito. Quando eu comecei a vender roupas para mim, as minhas crianças eram pequenas, fui mandada embora gestante do meu caçula com 22 anos, eu não sabia o que fazer, catei o carrinho, coloquei dois dentro com a Amanda. Dois dentro. Dentro com a Amanda, né, que seria o terceiro pendurado e o Alan andando. Carrinho de bebê, viu, gente? O carrinho era carrinho de bebê. Foi difícil. Daí eu empurrava o carrinho, subi uma subida, na época, bem difícil com eles, e comecei a vender para pessoas que, na ocasião, depois se tornou clientes, quando eu vim abrir a loja. Então, eu vendia de porta em porta, e comprei na ocasião de um fornecedor, que eu até me lembro o nome, né, já fechou, enfim, todos os fornecedores da ocasião, eles, né, eram fabricantes, vieram a fechar, a gente não tem nenhum fornecedor antigo, mas foi assim que eu comecei, vendendo nas casas. Daí depois eu comecei no carro, o carro foi apreendido, enfim, botei a ficar a pé. E comecei com a loja. Quando aconteceu isso do carro, eu me lembro que eu aluguei um ponto, não tinha nada. Algumas roupas que eu vendia nas casas. Enfim, comecei a fazer uma clientela fiado. Na época, fiado, eu perdi de vista, tipo assim, guardei as fichas até eu abrir com a Alana, tive uma perca de acho que mais de R$100.000. Não tinha coragem de somar. E eu vendia muito bem, só que eu não sabia comprar. Essa primeira loja, até então, né? Não era que eu tinha sociedade com a Alan. Daí, na ocasião, a gente investigava ponto, né, Alan? Você tinha a Lulu Modas, né? Era a Lulu Modas, exatamente. Que era com uma foto de uma modelo. Incrível! Desse detalhe, né? A foto de cartaz era da Amanda, Lulu Modas e a cara dela. A Amanda, nossa, eu era criança, mas já... Essa daí foi sua primeira loja. Primeira loja. Que é aquela lá, antigamente, lá do lado do mercado, isso, que eu era pequenininha também, eu lembro. Né, acho que fazia, era o primeiro ano que você falou, né, abriu, eu já abri também, então lá eu tive 12 anos essa loja, e daí eu subi até então nessa vila, e eu ficava procurando um ponto
para abrir conta, nesse caso seria com o Alan. Uma vez eu precisava repor mercadoria, eu lembro que o Alan me emprestou, que ele guardava esse dinheiro para até então ele já tinha isso em mente, de abrir um ponto, dele ter um comércio a dele, ele trabalhava em fábrica. Isso, ela trabalhava com... Como chama mesmo? Eu trabalhava numa ferramentaria. Na minha época, eu comecei lá com 16 anos. Antes disso, eu já ia para São Paulo sozinho. Até então, né, quando eu era mais novinho, tinha minha adolescência ali, eu e o Felipe da Collor, né, para quem conhece, a gente pegava o ônibus, ia para São Paulo sozinho, com 14 anos, com dinheiro no bolso, pegava lá as camisetas pra gente e pegava umas para vender, colar, óculos, essas coisas. Vendia para todos os amigos. O Felipe era mais desenrolado, né, conversava bem. E eu era o financeiro, a parte do financeiro. Nossa, eu não lembrava disso, juro. Mas o Alan sempre levou Nessa jeito, época... porque desde criança ele vendia até desenho, que na verdade ele explorava o primo. Ele fazia os desenhos e não dava conta de fazer os desenhos. Não, mas o que tá acontecendo? Né? Ela conta a história. Nessa época, né, que eu vendia com o Felipe, ele era mais desenrolado, conversava, vendia, colocava até a roupa na pessoa, já mesmo ela não queria. E eu tinha que segurar ele ali no financeiro, porque senão ele gastava na mesma hora, né? Parece então foi daí que a gente começou a vender. Mas antes disso, realmente, né, o espírito de empreender já era desde pequeno. Já meu pai falava, não, você vai fazer uma faculdade. Eu falava, não, eu quero trabalhar, eu vou arrumar emprego num sacolão ali, vou trabalhar tantos anos, eu já vou ter experiência, guardar dinheiro e vou comprar o meu sacolão. Nessa época que é pra eu estar me formando, eu já vou ter meu negócio. Então eu sempre fui assim. Sempre fui de guardar dinheiro e pensando em abrir algo para mim. Até então, né, quando era novinho, não tinha ainda esse gosto por loja, por roupa. Mas depois que a gente começou a ir para São Paulo, a gente sempre tinha essa de, querer andar bem vestido, com uma roupa de marca, alguma coisa assim, né? E a gente não tinha condição de comprar uma original. Então a gente ia lá e começava a fazer o dinheiro para poder usar essas roupas. Então foi daí que a gente já foi puxando. E nisso eu fiz Senai, né? Aí eu entrei nessa ferramentaria. Aí eu já comecei a guardar meu dinheirinho daí. Ganhava pouco, né? Era o primeiro emprego. 16 anos você tinha? Foi 16 anos. Me emprestou para salvar. E aí eu guardava dinheiro já com um projeto de abrir um negócio para mim. E já tinha experiência ali de ir para São Paulo, de comprar as roupas e tal. E aí minha mãe, que nunca foi bom também com financeiro, né? Uhum. Ela já tinha feito empréstimo, já estava meio endividada. Aí eu emprestei esse dinheiro para ela. Ela deu uma erguida na outra loja. Ela deu uma erguida na outra loja dela, né? Que fez com que ela não fechasse. Ela conseguiu ali um dinheirinho também. E a gente ela achou esse ponto que ela estava tanto atrás. E aí casou, deu querer sair da firma. Já tinha um dinheiro guardado. Ela também deu uma recuperada, uma respirada. E aí casou da gente abrir a loja juntos. Aí você tinha quantos anos? Ai, perdão. Pode falar. Quando a gente abriu a loja, eu tava já com 18. Que aí eu até consegui colocar no meu nome, tudo lá, que aí eu já era maior de idade, a gente conseguiu, né? Mas assim, a gente ficou um tempo, eu trabalhando sozinha, tá certo que eu tinha a ajuda do Jaime até então, que ele ficou na loja de baixo. A gente fechou a loja de baixo, minto. A gente vendeu a primeira loja, né? Mas também a pessoa que comprou não foi, que foi até pra família, que foi pra Camila. Enfim, daí a gente comprou, né, no caso eu e o Alan, a papelaria, também do lado da loja. Antes disso, Né? ainda que Depois de muita luta, graças a ela, né, ela tinha muito medo de eu sair da firma e ia me meter a cara com ela numa loja. Então ela morria de medo, tipo assim, de tirar eu de um lugar que eu tinha meu salário, que eu tinha meu emprego, certeza, né? para algo duvidoso. Então uma das coisas que ela foi o pilar disso tudo foi que ela ficou ali quase um ano trabalhando na loja, enquanto eu ainda trabalhava na firma, e aos fins de semana, e feriado, essas coisas, domingo, eu ia para a loja. Então eu trabalhava na firma de semana, e aos fins de semana eu ia para a loja ajudar ela. Então assim, foi ela... Foi difícil. Eu lembrei que ele quebrou o dedo. Aí eu tinha que ir com o braço engessado, e aí ela já tinha trabalhado a semana inteira, né, muito para mim, e eu tinha que dar meus pulos de ir lá e ficar desse fim de semana. Pegava e às vezes, dedo tipo, eu que sou meio envergonhado ainda, né, de começo, assim, não entendia muito de roupa feminina, que pro homem que começa vendendo uma roupa feminina é muito difícil, né, porque
às vezes, não é todo homem que entende ali do material de uma roupa feminina. Às vezes a mulher fica com vergonha ali de um homem tá vendendo para ela. Então foi bem difícil assim. Mas ela, graças a ela, tipo assim, me ensinou tudo sobre essa parte. Porque até então eu só tinha a parte do masculino. Eu ia com o Felipe, a gente ia atrás de roupa masculina, eu não tinha essa aprendizado da parte do feminino. Hoje em dia ele compra melhor que eu. Hoje em dia Ele que me eu compro ensina. muito bem, graças a Deus, mas Poder foi comprar. graças a ela, dessa parte também. Eu ia Ensina perguntar bastante. da segunda loja, mas ele já falou que é a dali da papelaria, né? A outra. Na verdade, essa que a gente Antes. está citando foi exatamente essa que ele está falando, que foi a primeira loja que hoje em dia faz parte da papelaria. O Ariel ampliou. É, porque eu lembro que você tinha uma loja do lado da papelaria, Isso, é né? essa mesmo. Na verdade, A gente lá o que começou. aconteceu? Casou da papelaria do lado, tá vendendo Uhum. o estabelecimento deles. E a gente já tava com a nossa loja lá era muito pequena. Sim. E as mercadorias já não cabiam mais dentro de tão pequena que era. Aí a gente comprou a papelaria na intenção de derrubar a parede e aumentar a loja. Só que aí quando a gente comprou, a dona do ponto. prédio, do ponto, não deixou a gente quebrar a parede para aumentar a loja. E aí a gente se viu, tipo assim, a gente queria ali para aumentar nosso espaço, aí a gente se viu com uma loja e uma papelaria. Mas como que vocês comprou sem perguntar pra ele? Eu isso que eu ia falar, vocês compraram e não Olha, pôde mexer? Pra te ser sincera, até a loja, quando eu passei e perguntei, você está vendendo esse ponto? Era uma loja. Ele falou assim, não, eu estou vendendo um aparelho de som. A placa de vende é do aparelho de som. Se você quiser, eu vendo. Então, Se você quiser, eu vendo a loja. Ah, mas nossa. eu estava no aparelho de som, da vitrine. Eu falei, você está vendendo ponto? E eu, louca, aquilo era tudo que eu queria, para um ponto daquela rua. Eu precisava Sim. daquilo. Não, estou vendendo aparelho de som, mas se você quiser, eu vendo. Enfim, para negociar era meu marido. Ele negociou, rapidinho, um valor, né, Alan? A gente até então tinha, a gente passar todas as negociações para ele. Um valor muito acessível, né? Tipo assim, dentro que a gente tinha É que na uma época merreca também de as roupa. coisas eram bem Um diferentes. valor extremamente diferente, tanto para Não tinha roupa, que vender para lá. tudo. Antigamente tinha um valor muito bom para negócio. E a Hoje gente em dia vendia já na é bem raça, né, difícil. Alan? Minha mãe, ela Olha, conversa vai muito cair bem, ela hoje, vendia até... Hoje, até O que tiver. Ah, é de família, qualquer então, coisa, né? ela... Então, Graças a Deus. Pois é, ela se viu, ela tava se formando. Então, realmente, ela, tipo assim, não queria mais a papelaria e ela vendeu pra gente. Só que, o que aconteceu? Como que a gente ia ficar com 2 pontos diferentes, sem mão de obra, que não pôde abrir a parede? Onde a gente passou... E até então você falou, Meu vocês marido. não perguntaram antes se podia quebrar ou não. Não, ela era bem era assim. Já tipo foi assim, de aparece cabeça a já. oportunidade do negócio, ela já vai Eu lá, comprava negocia, boutique e jogava dentro da minha fecha. loja. Nem cabia. Fecha. Nela, nem cabia, Nem cabia a instalação. mercadoria. Eu comprava Bom. tudo. Eu tava lembrando ainda que eu comprei um espelho. Eu sou tão azarada que eu já tava lembrando que na hora que eu saí com aquele espelho enorme, feliz, bateu na quina da porta e quebrou o espelho. Eu falei assim, Senhor, de uma das lojas que a gente... Eu lembro disso. Ela via uma loja fechando, a pessoa oferecia, ela já queria comprar. E aí ela, comprava. tipo assim, A pessoa tava fechando a loja, ela falou, não, eu ofereço tanto aqui em todas as suas roupas. e levava Roupas Ela tudo. demais. fechava, ela tudo. chegava na nossa loja que nem cabia gente dentro com aquele mundo de roupas. Se era do estilo que era, ela comprava tudo e fazia vendia. vender. Tipo assim, Compensou. tudo. Não, Compensava. era Várias. Era várias. Imagina Não uma era loja só uma inteira. loja. Ela Que fazia verdade. caber dentro de uma Tudo. loja menor ainda. E tinha de tudo O que ali. eu não queria, eu vendia. Na ocasião, até pra fornecedor nosso, né, Alan? Tipo assim, o que a gente não queria. Mas na época, olha isso, né? Tipo assim, na época o comércio, as negociações Era era muito tudo. difícil. Mas era muito diferente do que é hoje. Hoje não Mas tem era isso. difícil. Era mais Você fácil. vê naquela rua. Eu tava lembrando isso, É. né, Alan? Aquela rua, na verdade, você tinha que arregaçar as mangas e você tinha que lutar por um espaço. Aquela rua já tinha seus donos. Tinha Entendeu? lojas mais antigas lá. Uhum. Então, tipo assim, quando a gente chegou, todo mundo, nossa, mais uma loja? Vocês vão Vai. fechar rapidinho, vocês não vão pra frente. Porque já tem muitas lojas antigas aqui, que fulano é dono do ponto, já dono do prédio, então vocês não vão conseguir bater de frente. Só que aí o que casou bem foi o quê? Que eu era novo, então as pessoas que estavam lá eram mais velhas, já tinham mais idade. E aí eu juntei com a minha mãe, que ela sabia vender muito bem,
e eu sabia já comprar o que era mais novidade, o que Tava na o pessoal moda. mais Eu não sabia novo comprar. gostava, exatamente, Uhum. tava na moda. Algumas lojas estavam ficando ultrapassadas. Uhum. E aí que a gente engajou bem, porque ela vendia bem e eu sabia comprar bem, coisas diferentes. Então, casou. E querendo Eu ou não não. sabia comprar. Por exemplo, se eu pegasse um dinheiro e fosse para São Paulo, eu comprava quase todo o meu dinheiro em um lugar. Para você ter uma noção. Uhum. Então, ele faz a lista. Então, o que é comprado hoje em dia, na ocasião, a gente introduziu dessa loja que a gente começou, que tinha muita pouca coisa feminino. Aí eu tinha a loja no Tortorelli, que já não tá tão bem, daí eu trazia tipo uns shorts jeans, vendia tipo na época por R$19,90. Tem esse negócio de e o povo comprava. Pra eles, na nossa rua, era novidade. Mas aquilo lá no Tortorelli já não era mais coisa que o pessoal queria, porque o pessoal queria fiado, a maioria, mas queria filé. Coisa nova. Só que o que o Alan fez? A gente comprava de fornecedor na época, tinha muito fornecedor que não era São Paulo, coisas boas, duráveis. Só que o Alan, ele foi introduzindo a modinha. Não existia a modinha na nossa rua na ocasião. E Entendeu? querendo- Muito Era lugar em nesse São estilo Carlos, antigo. porque a gente tá com a loja, pra quem não sabe, né, há 14 anos. A gente já tem a loja há 14 anos. Quantos anos a gente ficou com a Tem. antiga? Então, tipo assim, 8. no outro É prédio. aberta, até com 2 É. pontos na mesma rua. Então, há 14 anos atrás, não era nem só na rua. Em lugar São nenhum, Carlos praticamente. inteiro, assim, não trabalhava muito com modinha, com essas coisas para o público mais jovem. Então, realmente, ali era um diferencial não só ali na rua, como em E o geral, preço assim. também. E o preço, tanto Principal. como que a gente trabalha hoje, né? Você vê que é bem enraizado. Hoje em dia, a gente procura, assim, vender as peças a um preço bem acessível, bem em conta. Por quê? Exatamente por isso. Antigamente, ela fechava essas boutiques, então ela pegava ali uma peça de marca que a pessoa Peça vendia na jeans, boutique né? a R$200, como ela comprava a loja inteira, ela queimava ali a R$30 uma Uhum. peça de 200, entendeu? Ela fazia um montante ali, dividia por peça e a gente queimava, e foi aí que a gente foi ganhando o público, porque a pessoa fala, como isso, entendeu? E aí Dá você vai- vontade de pegar tudo pra mim, eu lembro. e aí você ia ganhando um público. E hoje em dia a gente tem muito disso, do nosso começo. Foi assim, da gente fazendo esse diferencial de vender barato, uma coisa boa e barata. Então, hoje em dia a gente tenta não perder muito disso. Uhum. Graças a Deus dá super certo. É Exato, difícil mas foi perder, muito né? difícil. Porque ali o ponto de vocês é muito bom, que ali é a principal, né? Mas muita gente não foi, Rafa. Tipo assim, quando a pessoa até então julga o ponto ser bom, teve muita gente que era boa, que a gente conhecia e que comprava bem, vendia bem, por algum motivo não foi. Então, hoje em dia, eu vejo assim, de uma forma. A Amanda mesmo começou com um ponto pequeno, numa rua que ela julgava ser boa, e teve outras lojas, né, Amanda? Tipo, na Araci, Sim. entendeu? Em pontos excelentes que ela optou em fechar e manter o foco no que ela tem até hoje, entendeu? Mas o que acontece? Não basta o ponto, sabe, Rafa? Hoje em dia, eu tenho certeza disso. Não basta eu saber vender, entendeu? Tem que ser um todo. Então você tem que saber comprar, coisa que eu, vou ser sincera, não aprendi até hoje. Não, aprendi porque Muita briga, muita discussão. exato. Nossa. Se ela traz uma coisa, tipo assim, que eu olho e falo, nossa, isso Que aqui não tava na vende lista. por nada. Olha a minha cabeça aqui. Aí eu tenho que puxar a orelha dela e ficar, por que você trouxe isso? Porque tem que ser assim você sabe que nosso público gosta disso. É assim que ele fala, se não vender, você vai pegar Você não todos sabe. pra você. Tem que fazer uma pressão, Olha senão como na eu sou outra semana sortuda. vem o dobro Eu daquela falo para as peça. meninas, se essa peça vender amanhã, vocês me avisam. Que eu vou jogar na cara dele que a peça que ele disse que ia ficar anos lá, vendeu. Rafa, minha filha, eu vendo até hoje. Fala assim, olha ela. Parece que é um desafio pra É um ela. Ela desafio. tem que A vender pessoa aquela quer outra peça. coisa totalmente diferente. Ela fala assim, não, mas olha essa aqui que eu trouxe. exatamente assim. Você vai levar sim. Você vai levar. Hoje em dia eu tô nessa sorte. Daí eu vou lá e falo assim, olha, Lan, você viu aquela peça? Como vendeu rápido?
Aí eu vou lá ver, tem Parece 10 nós. peças, vendeu só 2, mas Parece ó, nós. foi a primeira a vender. É, viu? né? Eu acho que parece nós, né? Também, assim, na loja. As que ela não gosta. As que eu não gosto, eu falei, amiga, não. Ela vai Mas vender. geralmente sim. sou eu. É raro E ele pior que comprar vende. alguma peça que, como a gente diz, empacou. Só que ele mesmo se cobra. Eu não faço isso para com ele. E ele faz comigo com todas as minhas compras erradas. E daí tem peça lá dele que são raras, que empacou. E eu sei que essa cobrança já existe na mente dele. Não, eu me cobro bastante. Ele mesmo se cobra. Então eu não fico... Mas eu tô vendo, olha aquela lá, tipo assim, não vendeu Tem também. hora que eu Ah, trago alguma peça assim que eu de falo, linho, nossa, por essa exemplo. é uma peça muito bonita. Mas às vezes não atinge o público da nossa loja. Exato. Aí eu fico lá, nossa, uma peça bonita dessa não saiu aqui, por quê? Nossa, como que eu fui errar a mão assim? E quando acontece assim, ó, a gente traz em uma semana, aí esgota tudo. Aí na outra semana você fala que o quê? Vou trazer o triplo. Aí na outra semana atrás, ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém Uma quer. vez ele comprou bem um isso. tênis dela, 2 modelos de tênis. Nossa, foi isso o primeiro foi- erro não, dele. isso Ah, aí- quando começou. Quando Tem até começou a hoje. loja. Quando Mas começou há a 14 loja anos e a atrás. gente foi começar a venda de tênis na nossa Que era em loja. Franca, lembra? Eu já sei qual que é, Lacoste. Não, Não. tinha 2 modelos de tênis naquela época. Um New Balance e um Osklen. Até então a New Balance estava começando, ninguém conhecia. Era um tênis mais esportivo. A Osklen vendia no shopping e tal. Eu falei, nossa, esse aqui que eu vou lançar lá, né, tal. Na Só que vila. era um público de vila, de bairro. E aquele tênis de shopping era mais para um público, outro público. Tem aquele tênis até hoje na loja lá. E é tão bom, Parece. Nossa. não se Tá lá. decompôs. Era o melhor Da tênis que a gente qualidade. trabalhou, era aquele. Tanto que ele tá lá até hoje. Tá vivo? É o Ainda da tem um parzinho Osklen. dele Tá lá. lá pra comprar. Eu sempre Essa marca é olho. meio antiga, né? É. É Não, aquele baixinho, antiga, né? sabe? Aquele tênis Ah, baixinho, ele parece um sapatênis, socialzinho, né? um Que aquela época a gente ia sapatênis. comprar grade, Isso aí. não era um, entendeu? Você comprava um modelo, no mínimo 12. Isso, até hoje, você vai comprar calçado, ou você compra uma grade, ou meia grade, ou entendeu? Então, tipo, E aí Era grade pra de mim cada serve de modelo. aprendizado, porque eu olho pra aquele par lá até hoje e falo, não posso errar a Nervoso. mão assim nunca mais na ele minha vida. aprendeu com Porque ele mesmo. Mas acho que é porque também, hoje em dia, você aprendeu quem quer ser o público, o que eles gostam, o que vai trazer e tudo mais, a quantidade. E é isso que eu sempre tento passar pra ela. Eu falo, Eu mãe, não sou a favor do valor que ele coloca. mas isso aqui eu tenho que trazer bastante, porque vai vender bem. Eu falo, não, traz primeiro um pouco, né? Pouco. Vê se vai ter saída, vê se vai ter pedido dessa peça, e aí na próxima viagem você traz mais. Mas é aquilo que a Você vai Amanda aumentando falou. gradativamente a compra. Até o momento que ela for começar a sair de moda ou parar a procura, e aí você já diminui e passa para outra. Assim. Aham. Então você tem que ter uma análise ali do seu público e da sua mercadoria para não ficar com peça parada lá, porque peça parada é dinheiro parado. E o que você ia falar, Rafa? Até esqueci que eu ia falar, A Amanda gente. falou, tá vendo? Eu esqueci. Não, ela falou depois, ela Foi isso que a Amanda perguntou. falou agora. Sei lá, gente. Esqueci o que eu ia Ah, o que eu falar. falei, que ele falou de deixar pra comprar depois se as pessoas gostarem. Trazer, Aí ela falou que é vender aquilo bastante. Depois a pessoa não querer mais. Mas sabe o que eu queria saber? Do Yakult, né? Eu tô louca aqui pela história do Yakult, filha. Ah, então, na verdade, Amanda, essa história aí, eu antes disso tive imobiliária, que eu larguei a loja. Então, isso que eu queria saber. O Yakult, ele veio depois que vocês abriram? Ou foi antes Lá ainda? embaixo, na Calma, loja do Tortorelli. Explica pro público o que é Que que é o o Yakult, senão... Yakult... É que na verdade era assim, eu já tinha a loja do Tortorelli, essa ainda não. Essa depois que a gente abriu, graças a Deus, ela foi fluindo. E eu acho que eu não lembro de ter tido um outro trabalho paralelo a esse. O Yakult, que foi até a avó da Rafa, Minha vozinha. ela ia pra chácara. Ela trocou o imóvel dela na cidade por uma casa na chácara. Daí ela me ofereceu de pegar. Inclusive, eu acho que nem transferi para o meu nome. Tinha uma burocracia, eu não lembro exatamente em relação a isso, porque depois eu devolvi para ela. Então eu tinha que catar um carrinho, não tinha vergonha disso, nunca na vida tive vergonha de vender absolutamente nada. Eu catava esse carrinho, colocava um dos Yakults que eles me, no caso, entregavam o pedido e saía nas portas entregar para as pessoas específicas. Isso a pé, subia, aquela subida do Tortorelli, até achava que precisava fazer academia, porque graças a Deus fiquei até sarada da ocasião quando eu fiz academia.
Só a minha mão ainda hoje em dia, até você comentou, né, Lan, dessas manchinhas, eu falei, foi de vender Yakult. Porque na ocasião, a gente não se protegia. Hoje em dia, as manchinhas foi disso, empurrando o carrinho. Outra parte, setor que chamava, eu e meu marido fazia com o carro. Coisa que o certo até eu ir a pé, mas eram em vilas muito distantes. Então, E quando era de fardo, né? Quando era de fardo, eram fechado. mercados, isso mesmo, Mas sabe o que a gente lembrou agora? O que eu ganhava do Yakult, que não era pouco, no caso, não sei se sua avó te comentou, o lucro era muito grande. Era uma porcentagem tão pequenininha diante de... A gente entregava os fardos, né? Toda semana. Tinha, acho que 3 vezes na semana eram setores diferentes. Cada dia fazia um setor. E o meu lucro de Yakult... O que vocês faziam, né? Tomava tudo. Eu tomava. E não enjoava, né? E não enjoava. Até É leite hoje. fermentado, viu, gente? Pra quem não Até sabe, Yakult hoje. é um leitinho fermentado. Eu desconfio de uma mentira, de um... Como que fala? De uma lenda urbana. Que acho que elas falavam que fazia mal tomar mais Muito. de 2 Yakult. Sim. E eu minha avó- acho, eu tenho certeza que era pra gente mentira. não Não tomar tomar. tudo. Hoje Minha em avó dia eu não falava vejo isso Yakult hoje. na frente, eu não tomo. Faz gente. tempo que eu não tomo. Eu não A gente como. compra o genérico, né? Tipo assim, o Alex adora. Mas eu já não compro mais o Yakult, que eles tomavam assim como se fosse água. A minha avó O levava. Alex é nosso bebezão de 20. A minha avó poucos levava anos. um monte em É casa. o único que não quer. Empreender. Empreender. Ah, é verdade. Eu acho que as pessoas nem imaginam o que é um carrinho de Yakult, mas é literalmente um carrinho. É um carrinho igual o sorveteiro, vai vendendo sorvete isso, na você vai rua. fazer. Eu lembro que eu era pequenininha, eu ia com a minha avó também a pé. E eu tinha um saltinho. Eu tinha um sapatinho de saltinho, tamanquinho. E aí minha avó acordava cedo pra ir, ela e meu avô, e eu ia atrás, porque minha mãe ia trabalhar, minha mãe deixava eu com a minha avó. E eu colocava o tamanquinho ia fazendo tec, 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 tec. Minha avó queria jogar ele longe. sorvete. E se eu não me engano, ela ficou 30 anos trabalhando nisso. Foram muitos anos. Deus. Muitos anos. Se perguntar, porque depois eu devolvi pra ela. Ela voltou pra cidade. Ah, ficou E só eu nisso. devolvi o serviço pra ela. Caramba, Isso que antes de loucura. começar com a nossa loja. Isso na época. E eu tinha que conciliar fazer essa venda antes de abrir a loja. Mesma coisa foi quando eu cismei que eu queria trabalhar em imobiliário. Eu sempre tive lábia para emprego. Todo lugar que eu ia, eu pedia emprego. Conseguia. Todas as entrevistas, sem imaginar, eu conseguia. E não eram empregos, tipo assim, era no shopping, em loja de chocolate famosa. Na época também eles comiam todos, que era Copenhague, porque eu ganhava. Eles comiam. Extra, no caixa, Passou muitos bem. anos. A de chocolate, realmente, esse aí passou melhor aí, porque não deixava ninguém comer. Enfim, daí eu cismei que eu queria trabalhar em imobiliário. Daí consegui um emprego, fiz todo o treinamento da parte de cima. Daí quando ele me passa para baixo, para até então ter meu computador, minha mesa, eu amo imóveis. Tipo assim, eu amo casas, eu amo. É assim, só avaliar para mim, né, mesmo que não seja meu, só ter esse prazer e de vender um imóvel, mesmo que eu Hoje não em ganhasse dia tá nada. bem alto esse ramo, né? Só que eu tive que desistir por Às vezes causa dá da tempo, primeira né? loja. Então meu marido falou assim, você escolhe. Ou até então, uma loja que eu já tinha naquela época antes, que foi a primeira, ou a imobiliária. Daí eu desisti da imobiliária. Pedi apoio. Pra minha sorte, ela desistiu da imobiliária. Porque senão Senão não vai teria, saber como que teria sido Não teria nossa essa vida, loja, né? não é? Depois disso. Hoje em dia ela tá pronta pra comprar todos os imóveis do Imbaré. O Imbaré vai ser da Luzinha Ai, ainda, não, viu, gente? eu não quero mais. Tá lá. Gente, O Imbaré vai ser dela ainda. Eu não ligo pra roupa, eu não ligo pra calçado. Não, odeio. Só gosto de uma farmacinha, entendeu? Nossa, ela é a louca das farmácias. Na só verdade, isso, ela mas sempre vai foi a ver. louca da promoção. Ela não pode ver uma placa de promoção que ela leva tudo. Baixou Agora eu um parei. real, levava Agora eu tudo. não vou mais em promoção nem de roupas, de calçado, essas coisas assim, porque eu não aguento mais, que eu já mexo com E o Alan proibiu, né, as promoções Não. pra trazer pra loja. É, exatamente eu isso. nunca Isso aí era a nossa maior guerra. dentro Você da nunca nossa- trouxe, não. Nunca trouxe. Perdão, gente. Nossa maior guerra dentro da loja era isso. Atualmente. Alguém colocava alguma coisa na promoção em São Paulo, já tipo, 1 centavo, viu, gente? Tava calor. Uma Isso eu blusa, faço um monte farmácia, de até blusa hoje. de frio, fulano colocava na promoção. Ela chegava, Gastava todo o meu dinheiro. um sacão cheio. E Verdade. tipo assim, não tava na época de vender, já tinha passado na moda. Mas eu vendia. Nossa, ela vendia porque jogava o preço lá embaixo e a bicha tinha aquela Conversava lábia, bem. né? Uma ocasião. Vestia a blusa num calor de 40 graus na pessoa e fazia ela levar. Era Mas eu o não que faço também mais isso, salvava. Alan. Há anos.
Né? Tipo assim, eu nem enxergo Depois de mais uma muita promoção. conversa, A não muito ser trabalho que seja pra mental ali, ela começou a enxergar de uma outra forma, né? Graças O a que Deus, mais ela- gira, o que mais vende. Às vezes eu Isso trago aí, uma roupa graças a pra mim. Deus. Que eu As comprei promoção. só na promoção. Ela che- Aí ele fala assim, eu vou ficar com a roupa. Quem não quer ver essa roupa da loja. ela chega assim, ai, Alan, Verdade. eu achei entendeu? uma promoçãozinha lá, mas é pra mim, tá? É Roupa pra de mim. academia. É pra mim. Ai, Mas ela tá louca pra você falar assim. Não. Nossa, Aí, eu o meio que era pra acontece? loja. O que acontece? Eu gosto, Não, né? não serve nela a peça, aí ela vai escondida na loja, pendura lá e não fala nada pra ninguém. Aí ela fica nas meninas, já vendeu aquela peça? Já vendeu aquela peça? Antes que eu veja e puxe a orelha dela. Ai, é verdade. Ainda é verdade. é verdade. Mas graças a Deus é uma peça, duas. Antes era 100 peças. Ele já avisa. Você tá levando pra você. Você não Você me não me volta com essa traga peça aqui. Ou você fica ou você fica. Não tem a segunda opção de levar pra vender na loja, entendeu? Aí sempre tem, né? Uma pergunta, como que vocês conseguiram aquela loja que vocês têm hoje? Porque é enorme, né, gente? É bem Lá- grande. Lá ele nos. Olha, eu vou ser sincera, eu ia falar uma Porque palavra, vocês começaram mas eu na vou mesma segurar. rua, né? Com uma loja pequena. Não, mas aquele lá, gente, você fala de comprar o ponto, porque. É porque o ponto é deles, eles compraram o ponto. Ah, tá. A O que gente acontece ficou lá, pelado assim? porque a roupa ele não quis. O que acontece lá da história, como que a gente mudou pra lá? Depois disso que a gente comprou a papelaria, ela não deixou a gente abrir Abrir a parede, né? parede. E hoje Tipo já assim, deixou a Ariel. Não cabia mais roupa e nem Uhum. gente lá dentro. Ou eram as roupas ou eram os clientes. Sim. Então não tinha mais como ficar lá, naquele ponto. Aí coincidiu da pessoa que estava lá naquela loja sair. Era Você vê, uma vários variedade de foram lá. presentes lá. Ah. Aí eles saíram, aí ficou vago. Aí a gente falou, meu, Ficou tempo a vago. gente precisa ir pra lá, a gente precisa daquele ponto grande. Será que a gente dá conta? Aí eu tinha medo de sair dali também e perder os clientes, tipo assim. Porque, meu, mesmo que seja na mesma Na rua, mesma você rua, mudou sim. daqui pra cá, tem cliente que já não sabe mais pra onde você foi. É tipo aquele ditado, né? Time que tá ganhando não se mexe. Eu tinha exatamente esse medo. Aí o que a gente fez? A gente ficou com o ponto pequeno lá e arriscou a loja grande. Aí a gente mudou pra loja maior e manteve ali durante um tempo. A outra loja a gente tentou mudar para um preço único e a outra de variedades. Só que aí, tipo assim, tava dando movimento na outra loja grande, porque tinha muita variedade, e a outra começou a cair drasticamente. Aí eu falei, vamos tentar ficar mais um tempo ali, até nossos clientes entender que a gente saiu dali e agora tá só aqui. E aí casou de entrar a pandemia. E aí, tipo, a gente teve que ficar um tempão com a loja fechada lá e pagando aluguel. Ele falou, meu, Foram duas não dá mais. pandemias na ocasião. Aí a gente, nessa oportunidade, assim, nesse acontecido da pandemia, a gente teve que fechar aquela. E nisso, a gente conseguiu negociar o prédio da outra loja. Eu fui E abrir minha nisso, boca, graças eu a não queria Deus, vender. graças a Deus, ao bom Deus, né? E essa parte eu puxei muito pro meu pai, de, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa de guardar dinheiro e investir em alguma coisa que eu sabia que eu ia ter retorno depois, tipo imóvel, essas coisas. E aí nisso, pra gente comprar aquele prédio, tipo assim, eu já tinha uma casa, né? Que eu alugava ela tinha a casa que ela morava, eu tinha um carro. E, tipo assim, a gente deu tudo que a gente tinha. Eu dei a minha casa, o meu carro, A fiquei a última vez, pé. a última coisa Ela deu a casa que ela morava. que eu ofereci. Então, tipo assim, a gente Nossa. abriu mão de tudo que a gente tinha conquistado na nossa vida pra Investir na comprar Aline. aquele prédio e investir na nossa loja, no nosso sonho. No meu caso, Então, tipo assim, não foi algo que, a gente tinha dinheiro ali e comprou. Não, a gente realmente abriu mão de tudo que a gente tinha. Eu era, ainda, de certa forma, era mais novo, né? Tinha Mais um difícil, carro, né? uma casa muito ali do carro. que rendia um aluguel pra mim, tipo assim, eu tive que abrir mão realmente de tudo. E ela também, da pagar mesma aluguel, forma. por exemplo, eu fiquei sem nada. Sem nada, né? Ela teve que sair de uma casa que ela morava até então e morar de aluguel em outra. Então foi bem, tipo assim, a gente passou bem apertado ali pra ter um alicerce, né? Mas eu lembro que naquela... Isso foi há quantos anos atrás? Acho que foi... Uns 10? A gente Não, comprou que a gente esse- comprou... esse- Que comprou o prédio, Faz é. uns Fala 5 anos. Nossa, acho que foi mais. Não. Bem mais. Acho que não. Bem mais.
Porque... É porque eu já morei também naquela casa que o Alan tinha, que entrou no negócio. Entendeu? Não foi tanto não. Será? Porque, tipo assim, foi 14 anos de loja. A gente ficou na Preço Único, que eu chamo hoje em dia de Preço Único. Ficou ali uns 6, aí demorou alguns anos até a gente comprar esse prédio. Depois ficou... Nossa, na minha cabeça fazia uns 10. Não. Mas eu ia falar que, tipo assim, naquela época o aluguel de lá já era caríssimo. Era. Porque aquela Ele ia rua, o chegar aluguel um é ponto caríssimo. que ele ia me pedir, porque é principal, tipo né? assim, se ele chegasse hoje na gente, eu duvido que a gente não pagaria menos que 5 mil reais. Exatamente. Ou você Aluguel. paga ou você sai. Entendeu? É a mesma coisa Hoje em na dia eu ocasião. tenho certeza que estaria... Que eu Um falei, pouquinho assim, mais. Mais que os você 5 mil. compra, eu vendo pra outro. Então, Tipo assim, a gente isso. também tinha muito medo, tipo assim, da gente saiu da pequena e passou pra lá. E eles eram meio, como eu só posso dizer, incerto. A gente morria de medo deles chegar na gente e falar, eu quero que vocês saiam daqui ou entreguem o ponto de volta pra gente. E aí a gente, tipo assim, se vê com uma loja tendo que sair e... Muita roupa sem onde onde sem colocar. onde ir. É porque tem Então, esse ditado, isso- você pode fazer o ponto. Né? Daí, se uma pessoa te pede esse ponto, você volta praticamente para a estaca zero. Porque por mais que você compre bem, venda bem, administre bem, quando você fez o ponto, o cliente, quando você fica sem ele, você migra para outro lugar, até conseguir outro lugar, que é o que o Alan está falando, você vai perder seus clientes. E até conseguir resgatar, tipo, te dou um exemplo, o Ariel. O Ariel é excelente no que ele faz. Então eu imagino que ele, se ele sair de lá, os clientes dele vão onde ele estiver, né? Coisa que ele paga aluguel daquele ponto, se um dia ele tiver um ponto dele. Só que é porque eles dependem do serviço dele, né? É diferente. Mas ainda assim, É diferente. com Mas certeza você ainda perderia perde um pouco de clientela. Um pouco, um pouco de clientela. Tipo assim, você Agora tem não é o nosso muito caso. cliente ali que às vezes conhece ali, tá ali, mora ali perto. Uhum. Então você mudou para outra esquina, para ele já ficou longe. Então isso aí faz total diferença. Por exemplo, né, que ela tava falando de você perder o ponto. Hoje em dia Instagram. Naquela época nem existia Instagram. Hoje em dia recentemente a gente perdeu a nossa conta no Instagram. Isso aí, tipo assim, caiu nossas vendas absurdo. Aí a gente teve que fazer outro Instagram, ganhou alguns clientes de volta. Você achou que deu diferença? Nossa, final de absurda. ano. Pleno final de ano, dezembro, a gente perdeu muita venda, muita mesmo. E aí, o que acontecia? A gente encontrava cliente, nossa, por que vocês pararam de postar? Tipo assim, a gente já tava um tempão com o Instagram reserva, e aí as pessoas, tipo, que não viram que a gente perdeu, achavam que simplesmente a gente parou de trazer novidade, parou de postar. Então, Até a gente mesmo perdeu fechar a muito, loja. Você acredita que teve gente que pensou isso? exatamente. Então, Você sabe por que você perdeu o Instagram? Vocês? Ele não o desativou, não? O Ele ficou Instagram, ativado. ele tá com muita... Tipo assim, ele começa a te notificar de algumas coisas e de repente ele Para, você não consegue ele mais acessar. bloqueia a sua conta. Mas ele E aí, fica lá ainda, ou não? Ele Nunca fica conseguiu. durante um tempo. A gente, Depois ele a gente tentou entrar de volta, não conseguiu, a gente teve que entrar judicialmente para recuperar ele. Então aí a gente conseguiu recuperar entrando judicialmente, senão não teria E recuperado. mesmo assim, demorou quanto tempo pra recuperar? Demorou uns 3 meses. Bastante. Mas vocês recuperaram esse ano, não foi? Agora. No começo. Acho Só que um mês. Eu você vi tá lá. com 2 Instagram nela. Eu E vi. daí se Agora você a gente tá arrumar tendo o- que notificar do o reserva, atendedor. que a gente voltou a atender pelo oficial. Então foi bem Trabalhoso. complicado. Né? E algo assim que você tipo, trabalha todo dia ali, de repente alguém vir e pegar. tirar, tipo, você investiu ali, você investiu em muita coisa, muita divulgação, muita parceria durante anos, aí do nada, tipo, alguém tira. É igual tirasse sua loja, né? Porque é uma sim, loja com virtual. Sim. Então chega lá e daqui, acabou. Não deve A gente ser passou ruim um mesmo. sufoco com isso aí. Bem difícil. A E- gente viu que outras lojas estão passando por isso também. Teve várias, né? Que perderam o Instagram. Até que tinham muito mais seguidores que a gente. Ô, louco, não vi não. Uma de calçados bem famosa da cidade. Perdeu também. Deve ser triste é mesmo, bem porque complicado. a gente depende daquilo, né? Porque hoje em dia a internet Não tem é nem tudo. noção Tudo. Porque a gente Acaba perdeu. sendo uns 90% A gente do A Instagram. gente trabalhou, é claro que, tipo assim, a gente trabalhou muito final de ano
né, no presencial, no online, mas é como se você começasse da estaca zero. Tipo assim, você nunca desiste, mas é difícil algo que você já está num patamar de estabilidade, você ter que arregaçar as mangas e Começar do zero. No caso do Instagram foi do zero. É Que difícil. nem é o meu ramo, no caso, em relação à loja. Eu né, dava muito valor no presencial. Hoje em dia, eu tenho noção, hoje em dia, eu vejo o quanto ele é importante. Porque às vezes chega cliente lá... difícil. Mas sabe o que pega pra mim? Nossa. Chega cliente lá, você está no celular. Não é? Daí para o cliente, um cliente tipo mais antigo, com a mentalidade que eu tinha, ele vai achar que tem uma funcionária atendendo, ele quer atendimento e você não está atendendo, você está cuidando da sua vida no celular. E até então, às vezes ele não tem essa visão, que eu também não tinha, que você está atendendo um cliente tão importante quanto o presencial. É claro que a gente foca que o presencial você tem que atender todos os que chegam, mas o online, ele dá o mesmo retorno que o presencial. O online é complicado, Às vezes porque, mais por exemplo, clientes. às vezes entra um cliente, igual ela tá falando, entra um cliente na loja, Deixa eu entender isso. a funcionária tá lá no celular atendendo online. E ele vê, tipo assim, ela no celular, fala lá, tá no celular. Uhum. Só que, tipo assim, às vezes é um cliente entrando na loja, que tem que ser atendido, logicamente, e a do online, ela tá atendendo 20 ao mesmo tempo. Vai respondendo um, outro, tudo ao mesmo tempo. Então, para quem tá de fora, às vezes entra, igual ela, antes de entender isso, ela falava, você, tipo assim, você fica cuidando disso aí e não vem trabalhar. Uhum. Então, era uma das nossas Até o brigas. serviço que ele fazia em casa. Falo, não, mas eu tô trabalhando, às vezes eu tô em casa, ou eu tô tirando foto na rua de alguma mercadoria, né? A Milena era nossa modelo, ainda é, né? A gente saía para tirar foto, e aí ela falou, nossa, mas você demorou muito, deu movimento na loja e não sei o quê. E tipo, aí a cobrança dela era pra eu estar na loja, mas ela não via essa parte do online. Hoje em dia ela já Hoje em dia é mais dividido, eu acho, né? Visualizar Exato. bem isso. Exato. Né, tem o mesmo valor do presencial, né? Que às vezes o cliente do online, ele não vai lá presencialmente, certo? Mas ele compra da mesma forma que o que vai presencial. Às vezes até mais. Sim, Exato. porque ele tá lá na casa Exato. dele, confortinho, bonitinho. E hoje Ou ele Ela- confirma no online e depois vai comprar no Também. presencial, que eu acho que é o que mais Tem muita acontece. gente que eu vi também que a pessoa, ela era, eu analisei tipo assim, ela só compra presencial. Ela mora até ali perto da loja e vai comprar só presencial. Só que ela espera você postar as novidades pra olhar, pra ir O até que a ela loja. gostou, com certeza. Então, tipo assim, ela não é uma cliente que compra online, mas ela espera as postagens. Ela vem do online. Ela vê online pra ir até a loja. Ela já vem física. com o printzinho, assim, ó. Quero essa exatamente. peça aqui, tem. Ela mora Bem do isso. lado da loja. Se você não postar que chegou a mercadoria, ela acha que não chegou a novidade, entendeu? Sim. Então ela, tipo assim, não vai, só vai a hora que você posta. Tem muito cliente assim. Pra quem tá começando, o que você acha que seria... Porque eu vejo que, por exemplo, quando a gente começou, que mesmo que você começou bem antes, eu ainda comecei bem depois, mesmo assim, acho que as coisas ainda eram mais... Tinha muita concorrência, mas eram mais fáceis, vamos dizer. Eu acredito. Eu vejo que, por exemplo, pra você... Não tinha muito isso de internet. Hoje em dia as pessoas... A gente já tem muito seguidor, já tem muita venda. Pra quem tá começando, é muito difícil atingir isso e chegar lá e ganhar um público também. Que dica que você acha que vocês dariam pra quem tá começando, tipo Pra quem assim? tá começando. Ó, é isso que eu falo. É isso que até ela falou. É um montante. Pra você ser comerciante, ter loja, não só loja, como qualquer ramo. Seja alimentício, seja uma adega, seja qualquer que seja o ramo, você tem que ser, assim, igual uma pirâmide. Não adianta você ser só um bom vendedor ou você saber vender online, você tem que saber um pouco de tudo. Por quê? A loja, a princípio, vai depender muito de você. Porque quando você está começando, você não tem vários funcionários. Então, ela depende de você. Não adianta você começar achando que você vai ganhar dinheiro ou que você vai sair para uma festa no fim de semana porque você é dono da sua loja. Muito pelo contrário. A gente ficou um tempão, um ano praticamente,
sem tirar um centavo da nossa loja, só investindo, reinvestindo nela, até ela se fortalecer e a gente começar a tirar o nosso. É igual eu falei para um amigo meu, é igual uma árvore. Você tem que plantar, regar todo dia, adubar, esperar ela crescer, e a hora que sair um fruto, você não vai lá e já vai arrancar. Você vai esperar ela dar vários frutos para você começar a tirar. Então, tipo assim, você tem que se dedicar o seu tempo totalmente à loja. Você tem que saber vender, você tem que saber comprar, que é muito importante. Você tem que ter um bom condicionamento, assim, como eu posso falar? Não financeiro, mas saber guardar um dinheiro para um momento difícil. Tipo assim, a gente já passou vários perrecos na loja, que às vezes você acha que, esse dinheiro tá sobrando. Mas amanhã chega... Tem conta para pagar. Aqui, ó, chega essa conta surpresa. Então, financeiramente, você tem que ser muito bem estabilizado. É exatamente isso que eu falo. Você tem que estabilizar a sua loja primeiro, para depois você pensar em você. Então, isso aí, para mim, sempre foi um pilar na minha vida. Primeiro eu me estabilizo, depois eu penso no que eu vou tirar para mim. De lucro, assim, né? Um lucro, uma diversão. Você ainda é mais difícil, porque ele corrige meus erros, então os defeitos que eu tenho, tem qualidade nele, e até então, as qualidades que eu tinha até então de venda, vamos te dizer, superava os meus defeitos, meus erros. Agora, no seu caso, você aprendeu, mesmo analisando, às vezes, o que seria meu defeito, ou... acho que eu peguei a qualidade de um, a qualidade de um, de outro. Tudo sozinha, você entendeu? Mas de qualquer forma, realmente, isso aí que ela tá falando, de uma forma, você estava lá sozinha. Exemplo. Sim. Às vezes não tinha alguém para falar, mano, você tá fazendo errado, ou assim. Uhum. Então, errar e aprender com os próprios erros, né? E o importante é isso também, você aprender com o seu erro. Às vezes você fala assim, tipo, nossa, errei nisso, você se cobra, chora, tal. Mas o importante é você levar aquele erro como aprendizado. Porque se você continuar errando, ou se você abaixar a tua cabeça e não seguir em frente, você não pode deixar aquele erro te derrubar. Sim. É o que eu sempre falo, tipo assim, exatamente, isso eu aprendi com ela também. Igual ela sempre falou, eu arregaço as mangas e vou. E é exatamente Nossa, é uma frase dela, né? É uma frase dela. Sabe o que eu lembrei? Quando roubaram a sua loja 2 vezes consecutivas. Daí eu lembro de uma coisa que eu jamais vou esquecer. A Amanda, ela chorava, né? Com perdão da palavra, ela vomitava. Porque você chegar numa loja e a pessoa... ela era detalhista igual a mim, colocou todos os cabides virados do mesmo lado. Eu tinha essa doença. Então ele simplesmente catou tudo e colocou num saco. Catou tudo. É muito fácil você catar dessa forma. Os cabides estão todos em ordem. Levou tudo praticamente. Eu acho que se ficou um gato pingado de peças, assim, que você conseguia olhar assim e contar. E a Amanda, na hora que a gente chegou lá, né, eu e o pai dela, o que você faria? Você iria desistir? Você ia começar? Mas ela é forte, Da né? onde? Mas Eu a chorei gente muito. não Não, eu deixa. imagino. Então, tipo assim, isso eu posso ter muitos defeitos, que eu sei que eu tenho. Mas desistir, Rafa, tipo assim, você aconselhar alguém. O que você pode aconselhar a esse alguém? Que a sua perca que sirva de aprendizado. Porque isso aí foi uma perca que não foi culpa dela. Mas Sim. 2 vezes mesmo, o ladrão levou tudo. Sim. Tudo. Certo? E o trauma dela ver essa pessoa, porque essa pessoa morava na vila, e ter que respirar. E começou do zero. Você sabe disso, Amanda? Sim. Começou do zero. Mas eu acho que uma coisa que Não a nossa existe. família tem também de ajudar. muito Até o bom, casal que roubou. que eu acho diferente de muitas mesmo, é que a gente pode brigar muito, porque a gente briga muito. Mas sempre vão estar A gente tá sempre brigando, assim, sempre a gente discorda, não concorda em tudo, em muita coisa a gente discorda. Mas, por exemplo, se a mãe precisa, a gente tá ali, se for de dinheiro, a gente empresta, se o Alan precisa, a gente empresta, se eu preciso, várias vezes também já emprestaram, como dessa vez que minha loja foi roubada e tudo mais. Eu lembro que eu fiz um cata da família inteira, de todo mundo que tinha um pouquinho de dinheiro, e viajei de novo. Acho que viajei no dia seguinte do roubo, se eu não me engano, porque a loja tava fechada. Então, tipo assim, O cliente não quer saber. é uma coisa que a gente cresceu dessa forma e, tipo assim, independente da circunstância, a gente se ajuda. A gente faz Isso é bom. acontecer. uma família, né? Um ajudando o outro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. dia de amanhã.
você abriu salões também, eu fui seu fiador pra você Sim. abrir. Então, tipo assim, é No- sempre realmente um ajudando o Tem outro. um sacolão, né, É muito amiga? importante. Sim. Tinha um sacolão. Já tive um sacolão. Eu Nossa. lembro. Eu lembro de tudo. Olha isso, você falou da papelaria e aí veio assim na minha cabeça. Padaria. Que tipo assim, que você tinha loja, Tirou aí você foi, pegou a papelaria e eu tinha loja, eu fui, Vestiu a peguei o camisa. salão, acho que a gente queria, A gente sempre tinha tudo. esse espírito empreendedor. mas queria tudo ao Tem mesmo que- tempo também. Tem. Tem que fazer acontecer. esse que- Não desistiu. Até acho que esse negócio de tipo assim, querer tudo, não julgo ser uma qualidade. Então isso aí se torna uma qualidade e um defeito. Entendeu? Eu vejo isso que sirva de lição até pra mim. E, por exemplo, do mercado você deu muito que você tinha, as economias, o carro que você tanto gostava, e não foi pra frente. Não dependia só dela. E ela não tinha tempo para se dedicar ao mercado. Então é muito difícil você pegar um ramo que você não tem tempo para se dedicar a estudar e você simplesmente, nesse caso, dependia de funcionário. E até o esposo dela trabalhar lá no caixa, além de funcionário. Tinha o Alex, que ele passa lá perto de você. Aí um dia eu tive um mercado nessa rua. Como eu trabalhei. E ele não trabalha Eu ia Agora ele tá de 4 horas da manhã. Ele Mas a gente 4 realmente ia 4 horas da manhã fazer pão. o mercado não era meu. Porque lá cada um tem o seu. Então, na verdade, o mercado era da Amanda com o pai dela, olha a situação. Eu até ia 5 horas da manhã, eu sou muito lerda nesse ramo funciona de comida. cedo, nem. Eu catava e fazia os Pai. pães de queijo. Porque os pães de queijo você pega um pote, ele já vem pronto, daí tipo aqueles negocinhos que você tira o sorvete. Eu fazia os pãezinhos de queijo. Nossa, trabalhei muito. Agora tá tudo em ordem, dá uma limpadinha e ir embora. Mas porque eu tinha loja. Já fizemos de tudo por aqui. Já tentou de Ai, meu tudo. Deus. A nossa tia mesmo, Mas ela nunca tinha ficou uma parado. época que Fechou. abriu um restaurante ali do lado da Sim. onde a gente tinha loja. Eu lavei E aí ela começando, tipo assim, enchia o restaurante, a gente saía, eu liberava minha mãe da loja, você acha? ela ia lá lavar a louça com a minha tia pra ajudar ela, E ela aí me depois xingando. voltava e falava, Graça. vai lá, Lã, você um pouco. Eu colocava a touquinha, servia o povo na mesa, e tipo assim, tudo pra A gente- ajudar Sim. os membros da nossa família. Não ganhava R$1 ali, não pedia R$1, Mas ele pagou era muito, realmente né? só pra ajudar. Nossa, Sempre a única coisa ajudando. que eu ganhava era xingo. Ah. Eu falava, nossa, mas eu era lerda. Até hoje, né, mãe? Hoje eu não levo jeito dessas coisas, entendeu? E ela me xingava. É, Mas ela então você engolia, nasceu sabe? Ela engolia pra ter uma loja de roupa mesmo. Entendeu? Ela engolia. Quando ela ia, xingava. Epa, Ela lembrava que eu tava ali pra... Posso xingar mesmo. Não É paguei. coisa de irmãos, né? É coisa de eu irmãos. paguei por isso. Aí hoje em dia, como que funciona a organização da loja? Tipo assim, quem que faz o quê? Que eu sei que vocês têm a Mi, que é o braço direito de vocês, querendo ou não, que é um faz tudo. Exatamente, ela realmente já faz tudo. Ela é a cara da lá que dá. Ela é a cara da moda mania. A gente chega e fala, nossa, você é a dona da moda mania. Ela vai, amor, você É, também, Ela né? fala, não, é da minha Expositor. sogra, do meu marido. Eu falo, mas você também. Porque Também, ela dá a cara lá, né? Com Ela faz certeza. provador, ela era modelo, ainda é modelo da loja. E não só da loja, né? Ela já tem A gente fala que uma história de modelo. trabalhou com o Então, Antônio tipo na assim, barriga, que ele trabalhou nela. Grávida, tá A até o gente fim brinca. lá. Então, tipo assim, ela realmente é nosso braço direito. Hoje ela tem um cargo de gerente lá na loja, então a gente deixa ela com a parte mais chata hoje. Uhum. Que é puxar a orelha de funcionário, né? Ter que ir lá e corrigir. Aí É difícil essa parte na hora que mesmo. tá alguma coisa errada, eu falo, vai lá, menina, cobra Eu lá entendo, isso aqui, que precisa melhorar isso. Então eu cobro ela vai lá e cobra. Ela fica responsável pelas contas, só pelo serviço chato da Pelo loja. serviço muito É. gostoso. Gostosinho na E gente. até hoje, ela faz, né, Milena? Ela tá afastada, ela acabou de ter o Antônio, se for E ver. ainda vai Tá de ajudar. licença. Viu? As contas você não tá Chega a pagando. mercadoria, chega... Eu tô assim, eu faço. Aí leva, Eu não, pagando eu não tô trabalha. mesmo. Eu vou lá, Pix. Manda, paga aí. É. Pixinho. É. Briga, assim. que tanto o João. Olha, gente, eu tava ali pensando, quando você me perguntar um dia da manhã, você fala assim, nossa, quem vai te substituir? Eles trabalharam na barriga. Você entendeu? Nossa, Já eu não sabe. vejo Mão de a hora das obra, crianças mão de obra. crescerem. Porque isso tá no sangue.
Já fiz Entendeu? 2 CPF ali, que é mão de obra barata. Precisa de uma menina, então. E, tipo assim, o João, ele já sabe vender. É a mesma coisa a Sofia, sabe? Ela vai lá na loja, ela falou assim, eu vou Tem minha ajudar. sobrinha, eu vou contratar ela. Tem Mas, nossa, A Sofia, né? a Melzinha da Bela Morena. E A Melzinha vai ser modelo da Bela Morena. mas dessa vez eu vou Tá ficar doida? esperta. Porque quando eu tive sociedade com o Alan me segurou só na sociedade para com ele. Pra mim, eu lembro que no passado eu falei assim, Alan, eu vou ter sociedade com você e depois eu vou migrar para o próximo. O próximo seria o Ariel, depois o próximo a Amanda, o próximo Alex. Isso não aconteceu. Por quê? O pai deles foi mais esperto, catou o Pegou Ariel. todos. Catou a Amanda de sócia pra ela e ele só fica no lucro. É a famosa mão de obra barata. E a intenção dos meus pais é colocar os filhos pra trabalhar, ser sócio de todo mundo e não trabalhar mais. É isso. O meu pai já tá praticamente aposentado. O Jaiminho o Jaiminho é zica. Seu azar vai ficar com mais chato. Porque o sonho da minha mãe é ela ter o Pix dela ali no começo do mês Eu e não gosto trabalhar mais. de trabalhar, mas o que E me ficar olhando pega imóveis. é as viagens de São Paulo. Isso é maçante. Eu Isso peço tem a que ter Deus, e só a coragem. Deus que me ampara até o final. Principalmente no final, quando eu tô terminando, eu falo assim, tipo assim, sinceramente, eu oro a Deus no final pra mim não ter um infarto, pra mim não ser atropelado, porque eu já fui atropelada por caminhão, por bicicleta, por carro, porque Carrinho. eu corro. Pesado. É muito pesado. O pesado, Rafa, eu já peguei o jeito. Eu grito pras pessoas, pesado, pesado, pesado. Eu não consigo, gente. Daí quando eu fazer passo isso. por cima delas, eu peço perdão. Então, perdão, eu não tô mais sendo, como vou dizer, se eu não pedir perdão, E eu quando vou ser os outros agredida. passam por cima Então quando eu de você? passei por cima Ai, ela perdão, xinga. Perdão, perdão. Então Aí eu você não dá um eu perdão, olho pra né? pessoa, a pessoa vai me xingar, porque você sabe. Aham, ele xinga Eu mesmo. no perdão. Perdão, Já. perdão, perdão. Mas eu acho que é algo que também, acho que por É, ser vai muitos passar por cima anos, da gente. hoje em dia é algo que É. gera crise de ansiedade na mãe. Então, É muito. E que se Não, tornou muito olha. difícil, Falar pra você, não E só também. nela. Igual, quando a gente abriu a loja, ela já trabalhava com loja há 10 anos. Uhum. Antes da gente abrir. Se hoje a gente tem 14 anos de loja, ela tem 24. Trabalhando realmente- na minha. Exato, anos de Exatamente. loja. Então, tipo assim, eu no começo, eu ia 2 vezes na semana para São Paulo. Eu fazia 3 viagens seguidas. Hoje em dia, como funciona lá na nossa loja? Eu vou uma semana, ela vai a outra. Eu vou uma, ela vai a outra. A gente vai revezando. E, assim, eu amava ir para São Paulo no começo. Aí passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos. Nossa, agora chega, tipo assim, chega domingo, Na semana. você sabe que você vai ter que ir para São Paulo de segunda para terça, te dá um desânimo, uma crise de ansiedade ali, que você fala, É cansativo, né? não quero. Porque, né, pessoal que às vezes olha assim e fala, eles vão para São Paulo e trazem a mercadoria. Não imagina que a gente sai de casa às 9 da noite, chega lá 1 hora da manhã, para 2 horas, ter que andar a comprar até 1 da tarde ali. Então, 12 tipo horas. assim, é 12 horas você Só virado, andando, comprando, carregando um carrinho de 100, 120 quilos nas costas, pra lá e pra cá sem parar. E tipo assim, eu não sei vocês, mas a gente chega ainda da viagem de São Paulo e vai direto pra loja, bate Conferir toda a mercadoria. etiqueta tudo, posta foto. Às vezes chegou dia da gente sair da loja meia-noite. Então você sai de casa às 10 da noite e volta à meia-noite do outro dia. Tipo assim, é mais de um dia batido ali. Ai, é Então isso cansativo. hoje em dia... E acho que se nossa torna maçante também de ser uma obrigação, né? Querendo ou não. Exato. Ainda mais quando você passou anos. Antigamente era só você, então tranquilo. Hoje em dia a gente tem uma família e tem que deixar a nossa família lá. Querendo ou não, às vezes pelos cuidados de outras pessoas, pra ir viajar. Exato. E é muito difícil. Nossa Eu senhora. deixo meu bebê. Seu bebê? 22. De Todo 22. dia eu faço alimento pra ele ir pra academia. O dia que eu vou viajar, Não, pensando, beleza. será que ele Não, a não vai... gente não teve essa... Mordomia, né? Essa mordomia. Nossa, a gente tem que fazer todo o alimento dele antes. E ele ainda pede na boca. Olha. E vai escorado em mim pra academia, você pode perguntar, e sai escorado, chorando de dor.
É que hoje em dia a Você adolescência vai até os 20 e poucos anos. filha, tá aos 25. diferente. Eu vivi de 22 anos. Com eles, não foi assim. É porque ele é o Não caçula, foi né? assim. Eu sei que eu estraguei. Eu sei, minha Mas, A tipo assim, foi uma caçula, coisa né? que- Sempre assim. meu irmão Mas é assim. Não que é o É comércio. triste. E agora o Alan tá com 2 também. E já teve vezes de eu deixar a Melissa com 38 graus de febre Nossa, e ir pra São Paulo chorando. Literalmente chorando. Porque às vezes a gente não tem como falar assim, não vou. Exato. Quero não tem cuidar. o que fazer, não tem outra pessoa pra ir no nosso lugar. A gente tem que meter a cara aí. No caso de vocês é mais Igual no difícil. meu que eu tenho um neném, né, de 3 meses e o João de 2 anos e meio. A hora que a gente vai, a Milena deixa eu lá no ponto pra pegar o ônibus, aí os dois começam a chorar. Ela tá no carro ali desesperada, porque ela não consegue dirigir com um nenenzinho Com e os uma dois. criança chorando. E eu subindo no ônibus e vendo aquela cena, tipo, não posso ficar ali pra ajudar ela. Então, realmente é muito difícil, tanto pra mim que vou, quanto pra ela que fica. Sim. Eu acho que as pessoas às vezes enxergam, tipo assim, nossa, ele já é dono, ele tem tudo e tudo mais pela visão, assim, né, de fora. E não vê que realmente, quanto mais você tem, mais coisas a gente tem que abdicar, mais coisas a gente tem que fazer e tudo mais. Pra quem é comerciante hoje em dia e quer ser, né, igual você perguntar, quem vai começar, né, o que você aconselha? Tipo assim, a pessoa já tem que ter ciência que para o negócio dar certo, ela tá deixando parte da vida dela ali. Tipo assim, pra Moda Mania chegar onde ela chegou hoje, ser o que é hoje, eu tive que abdicar parte da minha vida para aquilo acontecer e minha mãe parte da dela. O seu negócio não vai ser nada se não tiver seu sangue ali, seu suor ali. Então a pessoa que olha de fora fala, nossa, ele tá ganhando muito dinheiro com aquilo. Ah, tá vendendo tal coisa, tá ganhando muito dinheiro com aquilo. E vai achando que, tipo assim, que vai ganhar dinheiro. Futuramente, a pessoa vai ganhar dinheiro, mas ela vai ter que abrir mão de muita coisa. Investimento. Dedicar. Às vezes, ela tem um carro, ela vai ter que abrir mão daquilo, ou o dinheiro que ela tinha para viajar, ela vai ter que abrir mão daquilo. Enquanto ela não consegue ter um funcionário, ela vai ver o pessoal indo fim de ano para praia, ela vai ter que trabalhar. Feriado, é que a gente também faz um horário louco lá, né? A gente abre de feriado, domingo, então sempre foi bem puxado. E às vezes feriado, o povo indo para churrasco, viajar, a gente tinha que estar lá. Então, tipo assim, você tem que realmente se dedicar. E às vezes a pessoa, é o que eu sempre falo, graças a Deus a gente tinha ali uma parceria que os dois trabalhavam. Então a gente não fechava a loja. Isso é um dos pontos fortes, assim, da gente. Porque, tipo assim, tem loja que depende de uma pessoa que tem que fechar para almoço, para a pessoa almoçar. Só que às vezes o seu cliente está trabalhando e o único horário que ele tem para ir na loja é o horário de almoço dele. E aí ele chega lá e sua loja está fechada, seu comércio está fechado. Então isso aí, para quem vai começar também é um ponto-chave. Você tem um horário ali que você consiga atender seus clientes. Volta. Porque às vezes ele vai na sua loja, está fechada, ele vai na outra. Se ele precisar de alguma coisa urgente, ele vai na outra e compra na outra. Então, é algo assim que tem que ter muita dedicação para futuramente você conseguir colher. Mas esse alguma coisa. futuramente depende, né? Porque até hoje, querendo ou não, você viaja de fim de ano. Porque eu não viajo. Exatamente. Tipo assim, é um negócio que às vezes meus amigos chegam e Nossa, falam assim, ai, vamos passar o ano novo. Tipo Hoje em assim, dia, gente. Eu já tô com um quadro de funcionário grande ali comparado, né, a quem não tinha nada. Já tô com bastante funcionário, mas chega, ai, Alan, eu posso ir viajar no fim de ano Tá pra cada tal vez lugar? mais Fala, difícil. mãe, não pode, não tem como. Não tem como. Não Fim tem de ano é assim, quase Datas impossível. comemorativas também Às vezes não os dá. amigos chegam, tipo assim, ai, vamos passar o fim de ano na praia? Passar o ano novo. Fala, Essa é a irmão, tristeza. Pra eu passar o ano novo na praia, eu tenho que sair daqui chinelando o carro pra chegar lá na virada. Uhum. É esse naipe. A gente até fazia isso antes, né, de ter os neném. A gente fazia isso e chegava lá, tipo assim, chegava no apartamento, os fogos explodindo, todo mundo lá na praia, você chegava Chegar depois. Morto, cansado. Morto, cansado. Agora, depois janeirão, que ia quem quiser virar, chamar a gente, janeirão Agora, a gente tá janeirão. disponível. O problema de janeiro é o quê? Tem que dar Muita férias. conta, Tem que dar férias de férias. funcionário, Sem dinheiro, sem dinheiro. só o tempo mesmo. A gente tem que fazer um monte de promoção ali Ai, pra já pagar não as dá. contas e você fala, Não dá do mesmo jeito. não tem dinheiro É. também. Então, Tem que se bem programar complicado. muito bem. Porque às vezes a gente esquece. Eu mesma, né, ela esqueci desse detalhe. Pra você ver que já há anos eu tô nesse ramo. Fiz minhas contas, contando de janeiro, fevereiro, até a mesma retirada. Daí, aí, É o que eu sempre falo Passou pra ela. apertado. Porque o que Exato, acontece? exato Dezembro, isso. pra quem é comerciante, gente... você ganha bastante dinheiro porque você vende muito.
Agora, os 3 primeiros meses que seguem, tipo assim, é drástico. Você não ganha nada. Então, tudo que você ganhou em dezembro fica para cobrir os outros 3 primeiros meses do ano. Então, tipo assim, você tem que saber ali a hora que você ganhar bastante, guardar pra vaca magra, né? Pros dias ruins. Então, isso aí é o que eu sempre falo pra ela. Mãe, a gente tá ganhando, mas não gasta, porque os outros meses é perreco. Eu acho que o mínimo é o de dezembro, você já pagar todas as contas de janeiro. Assim, o mínimo de janeiro e fevereiro, se possível. Esse ano mesmo eu tirei. De dezembro eu já paguei todas as contas de janeiro. Aí acaba que, óbvio, sobra menos retirada em questão de coisas pra você conseguir investir. Mas é aquilo, pelo menos as contas de janeiro estão pagas, né? E outra coisa também é que muita gente que tá começando, que às vezes eu acho que não tem muito essa noção. E aí começa a ver aquilo, começa às vezes no fim de ano, nem passou pelo começo de ano ainda, fala, meu Deus, é isso aqui que eu vou ter? Nossa, perfeito, gasta tudo. Chega janeiro e fevereiro, muita gente acaba não indo pra frente por não ter, acho que essa mentalidade, essa estrutura financeira também, de falar tipo assim, não, eu tô bem agora, mas pode ser que mais pra frente não dê certo, então eu tô ganhando bem, vou guardar, vou economizar, janeiro e fevereiro, tudo mais. Mas acho que realmente muita gente não tem essa noção, porque às vezes nunca teve comércio. Nenhuma noção disso, sabe? E você começa no final do ano, assim, por isso que existe esse fato, que não existe ponto que eu digo que é um todo. A pessoa começou no final de ano, igual a Amanda falou, vai vender. Vai falar assim, nossa. É isso que eu quero pra minha vida. Começou na melhor fase, né? Onde muita gente fecha. Muita gente fecha, infelizmente. Verdade. Que a pessoa vê ali o montante e fala, meu, é tudo que eu sonhei, era isso aqui que eu queria. Aí gasta como se não houvesse amanhã. Chega os outros meses, aquilo vai virando uma bola de neve de conta. E ela paga o resto do ano para cobrir aqueles empréstimos que fez, aquelas contas que fez. E aí a pessoa fala, pô, eu poderia estar trabalhando CLT, ganhando meu salário ali, minhas férias, meu 13º, e eu tô aqui capengando para pagar as contas da loja. Acaba ficando sem mercadoria, querendo ou não, porque aí vai pagando conta, fica sem mercadoria. Consegue repor a mercadoria, é verdade. Uma coisa que eu admirava no Alan e aprendi isso, e é uma dica para quem tá começando, é comprar à vista. Sim. Vista. Eu tive um cartão que ele era sem limite. Uma vez eu picotei ele. Por quê? Uma vez, né? Depois de eu falar. Agora que eu fui ter um outro cartão de crédito. E você lembra que eu falei que eu não tenho cartão de crédito pela experiência da minha mãe? Eu tive que quebrar ele. Eu fazia um tratamento de choque nela. Tipo assim, às vezes, tipo assim, ela gastava absurdo no cartão. Perdi as milhas que tinha nele. E esperando que ia pingar o dinheiro. Eu chegava e falava, mãe, não tem. Ai, mas eu preciso. Eu falava, mano, não tem, eu já falei pra você. E você era não pode gastar sem ter. Nem era um gasto sua loja. E aí eu comecei até o ponto que ela chegou e cortou o cartão. Mas isso é um toque que eu não só dei pra ela, como pra qualquer um. Quando você guarda o seu dinheiro e você tem o dinheiro para comprar sua mercadoria, por exemplo, você vai trabalhar com comércio de comida, vai trabalhar com comércio de bebida ou de roupa. Se você tem o dinheiro na mão e chega lá, você consegue um preço melhor. E aí você consegue vender sua mercadoria num preço acessível para o seu cliente. Agora, se você chega e passa cartão... Lá em São Paulo, débito e crédito... É muito difícil. Acréscimo. Achava que nem passava. Que é só dinheiro e Pix. Muito lugar não passa. A maioria dos lugares não passa. Os que passam, tipo assim, cobra 10% num débito, por exemplo. Ou R$5 a mais cada peça. Então, tipo assim... Mas isso para qualquer coisa. Se você vai comprar uma televisão ou qualquer coisa para o seu comércio, ou seja lá o que for, você com dinheiro na mão, você consegue negociar o valor daquilo. Agora, se você parcela, você está arrumando uma dívida, sei lá, em 5 vezes. Sim. É 5 meses que, em vez de você investir em mercadoria, você tem um dinheiro reservado para pagar aquela primeira coisa que você comprou. Ai, gente, eu parcelo tudo. Então... A Rafael precisa aprender um pouco sobre isso. Eu tenho 3 cartão. É de pouco, mas eu tenho 3, é difícil. 3, mas é de pouquinho, mas mesmo assim é bastante esse pra mim. cartão, pra ser sincera, eu tava muito bem sem cartão. Entendeu? Por quê? Pagar tudo à Eu tô com vista. cartão, comprei os móveis lá pro fundo da minha área de lazer. Nem usei. É assim uma mesmo. coisa que eu fazia aquilo, desde a mas época pagar. que eu trabalhava na firma. O que aconteceu? Eu ganhava muito pouco na firma e era um serviço muito braçal lá, né?
Eu com 16 anos, saía, porra, todo sujo, né? Todo sujo mesmo, eu lembro. Pegava o ônibus lá, as menininhos, tudo indo pra escola bonitinho, e eu lá sujo, fedido, porque trabalhei o dia inteiro lá no braçal e tal. E aí o pessoal que era mais velho, que ganhava bem na firma, chegava no intervalo, eles comiam salgado, comiam as coisas. E aí o que eu fazia? Eu passava vontade, realmente passava vontade. Eu ali com fome, deixava de comprar o salgado para guardar o dinheiro, porque eu sabia que o que eu queria para o meu futuro. Eu sabia que eu queria investir em alguma coisa, que eu queria abrir alguma coisa minha. E ganhando pouco, não tinha como, ou era uma coisa ou era outra. Se você pensa, pô, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela moto, e você não abrir mão, não passar vontade de alguma coisa hoje, a caminhada vai ser longa até você conseguir aquilo, ou você não vai conseguir. Ou você, infelizmente, pra mim isso, tá, gente? Porque eu gasto muito, eu não consigo se hoje vai doer você abrir mão daquilo que você quer. Uma vez eu abri mão de uma viagem pra Samir, uma festa, uma prata, uma viagem ali no fim de ano que tá todo mundo indo. Na hora, vai doer você abrir mão daquilo. Mas no seu futuro, você vai falar, pô, valeu muito a pena eu abrir mão daquilo, porque hoje eu tenho isso e todo mundo que foi para aquele rolê não tem. Que comprava salgado? Não tem. E ele ensinava da maneira mais difícil. Uma vez ele me emprestou dinheiro e eu só queria ir pra Sabina. Naquela ocasião eu até viajava mais que hoje em dia. Então, todo mundo ia no carnaval, né? E ele falou assim, você não vai. Por quê? Você me deve. E eu não fui. Entendeu? Você vê, aprendi na marra. Porque o pior é que, tipo assim, às vezes eu com ela, por ser sócio dela e querer o bem dela, às vezes, eu como filho, eu que emprestava dinheiro pra ela, e ela sempre endividada e eu emprestando dinheiro. E ela nunca, e eu comprando minhas coisas, e ela, minha mãe, minha sócia, não conseguia comprar as coisas dela. Falei, não posso deixar ela assim, porque futuramente eu vou ter as coisas, e ela sendo minha sócia não vai ter nada. Sim. Então tinha que, tipo assim, ser meio radical. Mas hoje em dia acho que ela aprendeu bastante. Não, aprendeu absurdo. Só que custou muito da gente também, né? Porque, tipo assim, era uma guerra. Eu parecia o pai dela e ela minha filha rebelde ali. Sim. Então, tipo assim, custou, mas hoje eu vejo que valeu a pena pra ela. Sim. Entendeu? Valeu muito a pena. Tipo assim. Hoje em dia ela conseguiu depois, de mais velha, conseguiu muita coisa. Até então ela, tipo assim, ela trabalhava, se matava e não tinha nada palpável, assim. Não tinha uma casa própria, não tinha um carro próprio. Hoje em dia ela já tem muita coisa, tudo que ela queria ela tem. Então, tipo assim, custou, não adianta você ganhar nossa sanidade mental ali, mas eu poderia ganhar a mesma coisa que ele. Isso que ele falou é uma coisa muito importante, Ana. A gente tem o mesmo lucro, dividido. Então, o que acontece? Para ver que se ele souber administrar, ele vai ter, e se eu não souber administrar, não vou ter nada. E daí, o lojista vai falar assim, mas como assim? O lucro foi o mesmo. Entendeu? Porque independente de quanto você ganha, você tem que saber administrar ali. Então, se você não souber, você não vai ter nada da mesma forma. Você pode exatamente isso. Você pode ser, tipo assim, eu abri a minha loja. Pô, estourei, tô ganhando dinheiro. O dia de amanhã, é o que eu sempre falo pra ela, a gente fica velho. Talvez eu e ela fique velho e a gente já não atinja mais o público jovem ou não consiga mais acertar uma novidade. Igual quando a gente começou naquela rua, que os outros falavam pra gente, nossa, vocês vão fechar logo porque tem gente aqui muito há mais tempo que vocês. E essas pessoas que eram grandes ficaram pra trás. Então, um dia pode ser a gente, né? A gente tem um telhado de vidro, então qualquer pedra pode quebrar. A gente não pode achar que a gente tá bem hoje, que a gente vai estar bem pra sempre. Fazer contas assim, achando que a gente vai estar sempre bem. E a gente fica velho, vai cansar de ir para São Paulo, um dia de amanhã, sei lá, eu fico doente e não consigo dar a atenção que eu dou hoje para minha loja. Então a gente tem que fazer aquele pé de meia, porque a gente não é jovem para sempre.
Se estruturar, né? Eu falo isso pro Bruno sempre. Ainda mais, sempre que eu vejo que algum lugar que é muito conhecido faliu, eu fico, tipo, muito triste por dentro. Exato. E falo, olha isso, tipo assim. Pode e hoje ser, a gente tá no auge, né? querendo ou não, graças a Deus, são duas lojas que tem muita vendem coisa muito pra gente bem. melhorar Sim, ainda, com vai, certeza. Né? Tem muito... Mas realmente, Chama. muita coisa pode acontecer, né? Sabe uma coisa que eu queria muito fofocar? Que antigamente, né, na loja de vocês, tinha muito roubo. Nossa. E, gente, Antigamente. ainda tem, mas hoje em dia, querendo ou não, tem muita câmera, é muito mais estruturada ali, né? Mas, gente, eles pegavam, tipo assim, acho que 99% eles pegavam e eles iam atrás das pessoas que roubou. Ou pegava assim, na hora. No ato, ali na hora. É tipo assim, Minha não é mãe roubo de dinheiro, não é roubo nada De armado, roupa. nada do tipo. É De tipo roupa assim, mesmo. literalmente Furto de roupa. furto de roupa, gente. E era Que muito. vergonha. Caiu na sacolinha sem Muito. querer. Daí, Caiu na vai, sacolinha então vamos sem tirar querer. na sacolinha sem querer. Ela já foi na casa pra dos pessoa ir no outros. provador e tirar a peça. E muita gente que roubou a gente continuava comprando. Não, isso é Esse é prático. fato, né? Lá é prático. A pessoa rouba Se a redimir. gente vai lá, acha, cobra, faz a pessoa pagar, a pessoa passa uma vergonha ali, paga, depois volta como se nada tivesse acontecido. Com a Tipo maior assim, cara lavada do mundo. Aí, tipo assim, aí você fica em cima, fica esperto, a pessoa se toca também, não, né, Tá sempre não com o pé comete atrás. de novo. Mas roubo tem muito. Infelizmente é uma coisa que tem muito. E você vê que, tipo assim, às vezes a pessoa não precisa daquilo, a Sim. pessoa tem dinheiro e rouba. Vê a oportunidade ali, é a oportunidade que faz o ladrão, né? Nossa, tem muito. Então a pessoa não precisa daquilo, você vê que tem dinheiro, você vê que tem uma condição boa e vai lá e rouba. Às vezes criança, tipo assim, aprende ali com a Vendo, convivência que tem vendo, vai lá e furta. Então é algo... Nossa senhora, Nossa, a gente se já você lembrar- já pesquisou na internet, a pessoa achou, pesquisou o familiar, achou a casa, foi na casa da pessoa, cobrou. Então, meu, Podia ir a na gente casa não- mesmo. É, nas e casas. lugar- Ixi, no Olha, meio da, teve no meio da lugar que favela ele- mesmo. De já Olha, seguir com o lá. carro, Ai, né? eu De já bati o descer com o carro. carro. O cara roubar minhas bermudas, eu ia atrás Isso dele, foi o carro maior do ainda. Alain, ele tinha acabado de consertar, como que chama lá? Para-choque. Eu bati na moto Nossa. atrás, que eu tremia de nervoso, mas eu ia catar o bendito. Daí bati Tinha na moto, medo, mesmo não? assim eu fui... Que? Isso é uma coisa que ela Não tem. Isso é uma Pra coisa que você eu ter admiro ideia, e ela não tem nem Tem um vergonha nem medo. ladrão que deu um golpe na gente no casamento do Ariel. Ele já morreu, mataram ele queimado em São Paulo. Mas o Ariel catou ele. Isso eu nem sabia, eles eu sei. mataram. Nossa. Daí, e o pior é que o coitado do Ariel, que nunca teve nada a ver com o assunto, o cara veio pra cima dele, o Ariel deu um empurrão nele que ele parou no balcão. Ah, ele é- A nossa, funcionária esse da é época que era, né? A Raquel, ela viu aquilo. Ai, senhor, eu não vou mais trabalhar aqui. Tipo, eu falei, porque é funcionária. E esse cara, eu peguei ele no segundo golpe que ele foi dar, porque o Ele primeiro foi aplicou um fácil. golpe de cartão. Ai, que golpe Ele chegava idiota das na meninas. loja, lembrei. como Ah, mas tinha isso mesmo. funcionária lá, Elas eram ele desmedidas. simplesmente pegava a máquina. Olha, eu ensinando da golpe. Mas isso aí ninguém Bom, tá, não vai gente, mas- explicar. Deixa verdade. nós. Ele Deixa simplesmente fazia a maquininha reimprimir uma. Ah, mas às vezes é bom você falar porque vai que alguém fez. Ele Não reimprimia, ele Não tem fazia como um cair jeito da nele. maquininha e ela reimprimia a última venda. Aí ele chegava com uma desculpa, tipo assim, eu vou passar o cartão pra ver se tá passando, e aí eu pego a Ele pegava a mercadoria. máquina. Aí ele pegava, reimprimia da última venda e ia lá e escolhia a mercadoria. Só que no papel vem escrito reimpressão. Só que às vezes na hora do movimento a funcionária não via. Era o casamento do Ariel, pegou a e era o Cristina casamento e a do meu Elas irmão, não nosso trabalhavam. irmão ainda. Então, tipo assim, era Em uma das lojas. uma Pegou freelance lá que tava e ela não viu. Aí a gente voltou, viu, puxou a câmera, viu quem era. E aí ele foi tentar dar o golpe De de novo. novo. Mas pegou eu. Não deu certo. Menina, eu bati no peito dele. E esse cara veio pra cima de mim, um cara assim, sarado, você não tem noção. E ele foi saindo pra você tem noção, Rafa. Ele foi saindo pra fora e eu segurando o peito dele, os comparsas dele Ela- saíram os dois no Ela carro. gritava, e tipo você assim, não entra. vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Segurando o cara, ó. E aí tinha mais dois caras no carro com ele e já entrou os dois Já na esperaram. loja também. Vocês não vão sair daqui, ela sozinha. Ela só, é isso que eu Aí ia falar, nisso, sozinha. Tinha a molecada que ficava ali na frente, aí já juntou na loja. O que tá acontecendo aí? Rapaz, esse Nossa. moleque apanhou, mas apanhou.
Saiu até no São Carlos agora lá. Mas ele devolveu o dinheiro? Aí que tá. Ele devolveu só o do salão que ele tinha dado o golpe de R$30. A gente segurou, aí a gente conversou lá, né? Ele deixou o celular dele com a gente pra ter uma garantia que ele ia voltar pra pagar. Aí, esse cara já tinha dado golpe em imposto em vários comércios. Ele voltou por causa do celular dele. Não, ele voltou pra tentar recuperar o celular, mas não voltou pra pagar, não. Depois roubaram a papelaria e levaram o celular. Tipo assim, receber dele a gente não recebeu. Não recebeu. Mas ele também ficou sem alguma coisa. Ele ficou sem alguma E coisa. morreu, perdeu a vida. Mas não nesse caso. Não foi nesse caso, Não, foi foi por... mais Tipo assim, bem era claro. gente pesada que, tipo assim, total. vivia roubando, dando golpe nos outros. Nesse caso. Estima lábia. Então, isso aí, hoje em dia a gente sempre tenta ir se automatizando, né, na loja. Sim. Hoje em dia a gente já põe etiqueta. Antigamente não existia isso de etiqueta. A pessoa voltava lá e trocava peça usada, falando que não usou. Então, tipo assim, é muita coisa que a gente vai aprendendo e tentando melhorar, né? Sim. Mas E eu queria saber de onde saiu o nome Moda Mania. É desde sempre ou foi Não. depois que... tipo assim, a gente vai abrir uma loja, precisa de um nome. Uhum. Aí eu vou tentando. Tipo assim, sempre tive criatividade acho que, pra essas coisas. Aí sempre fui. Igual, por exemplo. Pode falar aqui uma novidade ou não? O quê? Novidade. A Novidade sua? da loja. Pode? Pode. Tipo assim, a gente vai abrir uma fabricação própria, né? De peças que a gente quer fazer própria, com a nossa marca. Então Legal. também é esse caso. Tipo E assim, a ideia dele também. a gente fez na Collar, né? O Fê, bichão gênio. E a gente, Fê, tipo assim, tudo vinha, lindo. eu e ele vinha aqui e ficava matutando, tipo, nome. E eu e ele sempre teve dessas, assim, de ficar pensando nas coisas diferentes e tal. Então é daí que vai surgindo Sim. uma ideia aqui, uma ideia ali, até chegar no ponto. E aí esse aqui... Você vai falar o nome em primeira mão pra eu já gente? tinha te contado, né? Faz anos, né, que eu te Sim. conto isso aí, que eu tenho vontade de fazer. Porque igual você falou, como você começou e tal. Que ela falou que eu vendia desenho do meu primo. Aham. Meu primo, ele é estilista, brabíssimo, o André. Ele mora em São Paulo, ele fazia uns desenhos pra modelo, assim, de peças de modelo mesmo. E eu tinha ali um toque de vendedor, né? Eu fazia ele fazer os desenhos e eu vendia os desenhos que ele fazia pra mim. Novíssimo. Quando você tinha Isso eu tava na 8, primeira 7. série, segunda Nossa. série, no Eugênio Franco. Criança. E eu já vendia os desenhos dele. Então eu sempre tive gosto daí, né? De ver ele desenhar, ver as coisas. Sempre tive ideia diferente pra roupa, essas coisas. Então é algo que eu sempre tive vontade de abrir a minha marca. Assim, hoje em dia eu já fiz o projeto com o Fê, a gente já vai abrir a marca da loja, a marca própria da loja. E mais pra frente eu pretendo abrir uma marca própria maior. Mas estamos caminhando aí. Mas É legal tá, isso, né? depois de muito tempo, depois de o Fê também insistir muito, você tem que tirar esse sonho do papel. O Felipe, ele é desses, né? Você demora muito Ele é pra desses. tirar isso aí do papel. Vamos, insistiu. E E o nome? Deu certo. E o nome? E o nome? Já tá. Já tá bom, falou de, demais, tá bom de já. spoiler já, né? Melhor não, né? Vou falar. A da loja vai ser Maniac. Maniac, top. Você já tinha me falado, eu acho isso, né? Top, fala E aí. ficou brava a marca que ele fez. Pra quem tem um sonho aí de um projeto de loja, de marca, o Fê Os fez. Ele é excelente. bravo, é bravo. Você falou, tinha tipo um significado, era algo que eu lembro que você sempre falou que pensou não sei o que lá. Que eu não lembro o que era não sei o que lá. Esse eu acho que é o da outra marca. Ah. A gente já tá também avançando. Então o outro aí vocês vão saber mais pra aí, frente. Esse outro você faz um podcast dessa aí que vai Pra saber mais pra Deus frente. quiser, vai ser brava. Tem umas perguntas que mandaram, eu vou escolher algumas pra gente falar. Esse aqui acho que é pra gente, pra mim também. Qual o desafio em comum de vocês sendo lojistas? Vou falar o meu maior desafio, na verdade, que é lidar com pessoas. Acho que não lidar com pessoas, é achar pessoas que estão dispostas a entrar no meu propósito, a querer vender, querer realmente trabalhar e não só atrás de dinheiro e tudo mais, né?
não só querer trabalhar, mas estar ali disposta realmente pra fazer acontecer. Acho que a minha maior dificuldade é essa, realmente. Eu acho que essa dificuldade Colaborador. é uma dificuldade pra todo mundo. Porque, tipo assim, hoje em dia é difícil você arrumar alguém que tenha o seu propósito, que queira estar ali, vestindo sua camisa e tudo mais. Eu acho que essa é uma dificuldade, assim, que é para todo lojista, para todo comerciante. Mas a particular, não sei a dela, mas a minha maior dificuldade sempre foi eu com ela como sócio. Porque é o que todo mundo diz, assim, às vezes você tem um sócio, eu vou abrir uma sociedade com meu amigo. Ele é meu irmão, ele tá ali comigo minha vida inteira, desde a infância. E a hora que você abre a sociedade, acabou aquela amizade. Aí você já fala, não faça essa loucura. Acabou aquela amizade. Então, eu e ela, tipo assim, a gente já brigou muito, brigou feio, brigou, tipo assim, de cada um ir pro seu lado, parar de conversar um com o outro. Isso que a gente é mãe e filho. A gente já parou de conversar. A gente já falou de separar, cada um seguir pro seu lado várias e várias e várias vezes. Já chegou ela a me ofender, eu ofender ela. Então isso aí é uma coisa que dói. Tipo assim, porque não, além de um sócio, é minha mãe. Entendeu? E aí você se vê naquele ponto de um caos, assim, de você parar de falar com a sua mãe, é algo muito forte, algo que dói muito. Então, pra mim, essa realmente foi a maior dificuldade. Eu sempre rezo e sempre, tipo assim, eu sou meio difícil, né? No meu jeito, ela é difícil do dela. Então, eu sempre rezo e falo, meu Deus, eu tenho que abrir mão desse meu jeito para lidar melhor com ela. Ela, eu não sei se pensa assim para lidar melhor comigo, mas eu tenho que fazer isso. E aí hoje a gente melhorou muito. Mas, tipo assim, a gente tá meia hora ali na loja, a gente já começa a discutir de algo banal, algo simples. Caras e bocas. A gente começa a discutir. Aí ela começa... O que você falou? Aí eu, o que você falou? O que você falou? E a gente já começa uma discussão. Daí eu penso, eu vou recuar e vou falar o que eu falei. Porque foi xingo? Antes de falar. Às vezes Quando ele perguntou o que era, e eu falei, era o xingo. Entendeu? Só que no passado, eu era pior. Eu falava palavrão. Então, tipo assim, ele... E eu lá... Com aquelas caras... Ele já sabe, ele sabe que eu tô falando mal dele. Entendeu? Então, essa semana você falou... Eu pensei, eu vou recuar, eu vou encarar. Nada, não. Você falou? Falou. O Alan falou que ele é difícil, aí eu lembrei um negócio, né? Na loja pequena de vocês, que era quando eu trabalhava, né? Tinha um balcão. Tinha um balcão. Comida japonesa. Eu, com 13 anos que eu trabalhava lá e ganhava R$10 por dia, guardem aí. Aí que eu aprendi o valor. Aí tinha um balcão que era com roupas assim, ó, desse tamanho. Tá? E ela desse tamanho. E as clientes iam lá, eu entendo, viu, quem trabalha em loja, eu entendo vocês. As clientes iam lá e, tipo assim, derrubava o negócio. E aí, tipo assim, sei lá, a loja fechava, meu horário era tal hora, sei lá, eu saía 5 horas. Aí ele falava assim, era 10 para 5, eu ainda não tinha arrumado. Tinha coisa pior. Aí ele falava assim, eu vou contar a verdade. você não vai sair daqui até você arrumar esse balcão inteiro. Você não vai sair daqui. E eu realmente não podia sair até eu arrumar o balcão inteiro. Era tipo assim mesmo, juro. Mais uma coisa que eu lembro da época dela, tinha que bater o caixa. Hoje em dia, as meninas, às vezes, quando vê eu bater o caixa, no dia seguinte, ou até mais dias depois que vou perguntar o que aconteceu, pra saber onde está o erro, ela tinha que bater o caixa antes de ir embora. Lembra, Amanda? E o caixa tinha que bater. Se não batesse, ela sairia às 7, 8, 9... Eu não esqueço disso. Bateu o caixa. Você fazia, bateu o caixa. Eu te juro, que eu jamais esqueci. Tá Mas vendo? eram questões assim, tipo assim, né? No caso da Amanda, ela era criança. Sim. Eu era novo, eu era, tipo assim, meus 18 anos, nem eu sabia trabalhar direito ali numa loja, digamos assim. E a Amanda, ela ficava lá comigo, às vezes ficava lá na loja. E aí, tipo assim, surgiu a oportunidade, Amanda, você não quer me ajudar aqui? Eu te dou um dinheirinho, né? É aquele negócio de criança, fala assim, tipo assim, eu te dou um dinheirinho e você me ajudar. Igual, às vezes, faz com um filho, assim. Ó, você junta seu brinquedo que eu te dou um dinheirinho. Nunca mais houve uma trabalhadora tão boa quanto eu. Aí a Amanda, ela chegava, aí tá bom. Aí ela ia lá trabalhar. Aí você compra um sorvete pra mim? Aí eu ia lá comprar. Ai, tem salgadinho? Tem bolo? Ai, hoje eu quero comida japonesa.
Então era assim. Então veio e daí, aí, né? tipo assim, o serviço lá e ela comendo. E eu só vendo o serviço lá. E ela não fazia. Você pode não lembrar, dia seguinte... Aí é isso que ela fala, né? Que eu era meio ruim. Eu esperava chegar no final do expediente e falar, ó, seu serviço que eu pedi pra você arrumar, você arrumou? Ai, não, mas já tá na hora de fechar. Tipo assim, então, você não fez o dia inteiro que eu te pedi, ficou enrolando no celular, aí. Comendo, bebendo, então você tem que fazer Agora isso você vai aí, terminar. bonitona. E eu Então, isso fazia. aí, eu judiava, mas... Mas eu fazia, Bem, né? pra aprender, fazer as coisas certas. Ai, Tá de vendo? mim, você não fazia, minha Tipo assim, filha. o salário dela nem se comparava com o tanto que ela comia lá. É lógico, era absurdo. Acho que Era você- R$10 mais a trabalhava comida pra comer. inclusa. E a comida, A comida era era mais R$100. Entendeu? Ai, Mas sabe o que eu lembro ganhava daquela mais. época? Eu ganhava esses R$10 e ele durava assim meu final de semana inteiro. Não, mas às vezes você fala R$10, o povo fala, É. nossa, exploração infantil aqui. É, mas tipo assim, realmente, mas- acho que eu trabalhava, não sei se eu trabalhava sexta, sábado e domingo, eu só sei que eu guardava, eu ia pro McDonald's, eu fazia de tudo com meus Um R$10. funcionário naquela época, ele ganhava tipo assim, R$40 o dia. Era o salário Sim. mínimo Ou na menos. época. Acho que Era de até 40. menos, é. Então. Na época acho que era assim, até às menos. vezes, uma criança ali que não tinha gasto nenhum e tinha que estar ali porque, né? Nessa tinha época a os gente não compromissos, ela tinha tava ali. ajudante. Tipo, Não, nessa época. Eu era lembro que o na meu raça, primeiro não. serviço a foi primeira com pessoa 17 anos. que Eu ganhava trabalhou 800 com a reais. gente, Ah, já E era bastante. já, né? foi a Bia, né? Eu tinha 13, filha. Ah, mas o meu eu comecei com 17. Tem mais alguma pergunta? Nesse, Você achou? nesse caso do caixa que ela falou, que fazia ficar até bater, era por quê? Porque às vezes você podia ter uma venda errada ou um roubo ali Sim. e tinha que bater o caixa. E aí, a gente, até hoje, nossa, isso é algo que tem que ser mudado na moda mania. A gente não tem um sistema ainda, depois de anos e anos de loja. A gente é o velho ali que fica no caderninho anotando as vendas. Então a gente tinha que bater aquilo no dia, porque se não batesse, Ia no bater outro sim. dia ou no Não ia outro, bater, não ia você lembrar. conseguir Sim. lembrar o que não bateu naquele dia. Então, tipo assim, eu sempre botei uma regra ali que a gente tinha que bater o caixa naquele dia, porque se deixasse para outro dia, aí esquece. Mas verdade. isso até hoje... Mas eu acho que é mais o... Não diria comodismo, mas de achar assim, se dá certo desse jeito, pra que mudar? Mas o da loja a gente mudou ano passado. E querendo ou não, é algo que... No dia, assim, nos primeiros Ela dias falou foi de muito mudar. difícil, É né, difícil. amiga? Nos primeiros dias É. realmente foi muito Ainda difícil. a Amanda, ela já sabe quase tudo do sistema. praticamente Eu tudo. ainda tenho um pouquinho. Umas coisas que- Não, a gente É muito tentou, complicado. A gente tentou. Mas é bom. A gente sempre tem que melhorar, né? Não Uhum. adianta a gente ficar nessa de, pô, tô ganhando, não vou deixar do jeito Não, que tá. evoluir. A gente tem que evoluir. Eu e a Milena tentamos colocar um sistema lá. A gente olhava, mas como vai funcionar isso aqui? Isso aqui? Aí a gente passava para a pessoa que estava vendendo o sistema. Que ele fala que te dá aquele suporte, Uhum. né? Uhum. Falei, tá, mas aqui na minha loja funciona assim. Aí não dá. Falando, isso aqui. Também não dá. Falava, meu, e tipo assim, pro tamanho da loja que tá Sim. hoje, pra você inserir um sistema ali, Muitas coisas a gente teve que moldar, né? Porque o sistema realmente não se encaixa. Nenhum deles se encaixa 100% com a loja. Sim. Tipo, tem muita coisinha errada A gente nos mudou sistemas. bastante Então coisa. a gente mudou bastante coisa na loja e mudou várias coisas do sistema mesmo. Ó, esse aqui a gente vai fazer dessa forma. E tá indo, Então, graças a vocês- Deus, né, Às vezes amiga? dá uns probleminhas Isso é lá, uma mas coisa vai. que eu admiro muito em você. Tipo assim, você não, igual a gente já é mais velho, a gente às vezes fica muito acomodado. Principalmente eu. Você já, Hoje. tipo assim, você, né, algumas coisas você aprendeu com a gente, foi tendo sua loja, aprendendo sozinho ali, e você não chegou a parar. Você tá evoluindo, investindo em coisas novas. Hoje a gente tá aqui por causa das suas ideias novas. Sim. Então isso é uma coisa que você tem que continuar e você realmente tá de parabéns. É, É uma a coisa Amanda, que até quero parabenizar, tem que né, ser feita a Lu, mesmo. porque a Amanda, ela é super inteligente, ela cria umas ideias assim, que só ela. Ela tá tentando sair disso, né, um pouquinho da loja, nessa parte de trazer ideias e tudo mais, mas eu prefiro que ela fica. É isso aí. Esse é o duro Eu nosso. prefiro que ela fique. É porque eu estou deixando a loja andar sem precisar de mim. Ah, mas a ideia dela não E tá tem indo muito bem, eu mas também. é claro que eu não, sempre... sim, mas as ideias dela são sempre dou sensacionais. algumas coisas, não É tem uma jeito, a coisa gente que, não consegue tipo assim, abandonar. nas conversas que às vezes eu sento com o Fê, a gente começa a trocar uma ideia, né, de negócio, de pensamento futuro, e a gente vai viajando.
E uma das coisas, tipo assim, que ele falou uma vez, ele falou, você tá muito focado nisso, às vezes você tem que tirar o pé, deixar a coisa rodar sozinha, né? Fazer ela funcionar para você se dedicar a outras ideias. Porque às vezes, tipo assim, a gente sempre foi vendedor. A gente ficava na loja, a gente vendia nossa mercadoria. E aí, se você vai continuando ficando na loja, você não tem tempo para investir em divulgação, um podcast igual você está fazendo, você não tem esse tempo. Porque você vai trabalhar do começo ao fim lá da loja, você não vai ter ali, conseguir projetar um negócio desse aqui e trabalhar nisso. Então, você tem que começar a evoluir, deixar as coisas andar sozinha, para começar a evoluir para outras ideias também. E a gente não pode ficar parado no tempo. Que inclusive eu tenho várias que quero colocar aí no papel também, mas é tudo aos poucos. Né? Sim. Tem mais alguma que você quer ler? Aqui, ó. Perguntaram a diferença de idade de vocês, que vocês estavam falando que ela é mais nova. Eu não sei se eles estão perguntando a diferença de idade de mim e do Alan. Ou deles dois. Ou dos dois. Mas eu vou responder os dois. Eu tenho 26. O Alan, ele não parece... Vai falar a sua idade? Eu sempre gabei, porque eu tinha filho Só não vem falar igual ela, que Mas quando eles fala que eu tenho mais. O Alan tem quase 40. 26, 27, 28, 29, 30. Vai fazer 32. Tem 31. Ele tem 31, mas já vai fazer 32. Um dia você vai fazer 50. E eu já julgo que eu tenho 50. Ela me chama de velha. Eu já falo que eu tenho 50. Mas agora eu vou fazer agora em abril. E a mãe vai fazer 50. Pra quem não sabe, nós irmãos eu, né, com 32. Aí vem o Ariel com 3 anos de diferença. A Amanda com 3 anos. 3. E o Alex com mais 3. Tudo isso aí que ela tem de fio pra deixar ela rica, se Deus quiser. Mas falta lapidar o Alex, mas tá difícil. Acho que é isso. Nossa, acho que foi bastante história. Foi. Nossa, eu acho que foi muita coisa que eu nem lembrava, juro. Que acho que eu não sabia, ou muita coisa que eu nem lembrava. Que eu fiquei tipo assim, caramba. Longa, né? Isso que eu acho que não foi nem metade. Tem mais ainda, tem muita coisa ainda. Vai ter que ter parte 2. Dos pepinos da loja, das Tem que ter coisas parte que o cliente 2. faz dentro da loja. Nossa senhora. Fica aqui até amanhã. Tem história, hein? Queria agradecer também pra quem assistiu um pouquinho da história da minha família. Eu acho que eu não poderia contar a minha história sem contar a ansiedade de vocês, e queria agradecer também. Vocês contando um pouquinho da história foi me remetendo muita coisa do que eu aprendi. Então acho que eu aprendi muito, um pouquinho com a mãe, um pouquinho com a Alan. Muita parte boa da mãe, parte boa de você também. Então, As partes ruins. a gente esquece. Então, acho que muito do que eu sou hoje é graças a vocês. E eu queria muito agradecer também. Tudo que eu tenho hoje é graças a vocês, graças à nossa família. E vocês são meu orgulho. Eu fico muito orgulhosa de onde vocês chegaram. Tenho certeza que tem muito a crescer também. A gente também tem muito orgulho de você, de onde você chegou, de tudo que você construiu. E a gente sabe que você vai chegar muito mais longe do que você imagina. Amém. A gente vai ser uma família muito rica, milionária. Se Deus quiser, vocês vão ver essa família no auge. Milionário não é nem de dinheiro, mas acho que a gente já é. Acho que a gente já é, se Deus quiser. Vive, de um que ajuda o outro. Isso aí a gente já é. Vem aqui, me dá um tchauzinho, pessoal. Vem dar Para, que você tá bonitinha. Tá gata aí, né? Vem cá, aqui desse lado. Gente, essa é a Mi, a faz tudo da Moda Mania, a cara da Moda Mania. A pessoa te conhece. Abaixa aí, eu nem sei se deu pra te ver. Abaixa mais, olha lá. Olha lá, ó. Quer sentar aqui? É isso, ó. Gente, Não, agora muito obrigada por assistir. Fugiu. Gente, ó, o próximo podcast vai estar incrível também. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A história de uma pessoa que eu tenho certeza que vocês já conhecem. É isso, eu que o obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Boa, família.